Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do Entre Touros e Ursos, direto aqui da Expert, o maior festival de investimentos do mundo. Eu sou Gabriel Dutra, sou jornalista, também sou especialista em investimentos pela Ambima. E ao meu lado está mais uma vez o meu colega Lionel Pinheiro, ele que é trader e investidor e é um dos coordenadores de conteúdo aqui do time de marketing da Nelogica. Seguindo então em mais esse episódio, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui para a gente falar sobre trading, sobre bolsa, todas as especialidades dela aí. Mas ainda antes de dar um olá para nossa convidada, primeiro eu quero dar um olá para o meu colega Lionel aqui, saber se está tudo certo para mais uma. Tudo certo, acho que segundo dia, vamos para mais uma. Vários bate-papos aí pela frente e eu tô ansioso para esse primeiro já. Maravilha, então com grande prazer que a gente conversa hoje com a Letícia Gouveia, ela que é trader, é especialista em fluxo, também é sócia aí da Sociedade dos Traders. Então, antes de tudo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vinda. Como é que vão as coisas aí? Obrigada, gente, eu que agradeço o convite de vocês, bater esse papo aqui. Principalmente aqui na Expert hoje, né? Tô bem animada, feliz, acabei de chegar, vim direto quase que para cá pro nosso bate-papo e muito animada pra gente começar aí nossa conversa. Maravilha. A gente gosta de começar sempre querendo conhecer um pouco mais do convidado, saber um pouco da tua história. Se tu pudesse, né, por favor, dar uma resumida ali, contar um pouco da tua trajetória, como é que tu conheceu o mercado financeiro, como é que tu chegou até aqui, como é que foi um pouco da tua história até hoje, se quiser ir no passo a passo. Tá, vamos pelas partes principais então, né? Porque já são 6 anos. Bora. Então tem muita história se a gente for contar a história de mercado, mas vamos pelos passos principais. Eu comecei no mercado financeiro totalmente despretensiosa em relação ao trade. Eu nem sabia o que era day trade, nunca tinha ouvido falar nisso. Eu busquei um curso de investimentos. Era um curso de mercado financeiro como um todo, que abordava desde renda fixa, fundos imobiliários, fundos de ações, e chegava na parte de swing trade e day trade. Então foi lá que eu conheci o que era day trade, não tinha a menor ideia do que era. Eu sou engenheira de formação, engenheira de produção, sempre gostei muito da minha profissão, queria seguir carreira, estava pensando em fazer, até eu gosto muito de ensinar, então eu tinha pensado até em fazer um mestrado para ensinar, enfim, estava muito focada nessa área e queria aprender a investir. Em buscar um curso sobre investimentos, eu cheguei a conhecer o day trade. E aí eu falo que foi amor à primeira vista. Eu tive o módulo de day trade nesse curso e falei, esquece tudo que eu estava pensando sobre a minha vida, que é isso aqui que eu quero fazer. Eu falo que eu encontrei no day trade a oportunidade de ter tudo o que eu queria, que era uma qualidade de vida boa, com liberdade geográfica, podendo ganhar bastante dinheiro, afinal de contas, né, minha ideia naquela época só depende de mim. Eu sou competente, sou boa, eu vou conseguir fazer isso aqui dar certo. Então, tendo liberdade de tempo, geográfica, eu sou apaixonada por viajar, minha família mora longe, cada uma é uma parte do Brasil, eu queria ter essa liberdade para poder estar em outros lugares. Falei, bom, encontrei. Eu acho que nada que eu vi até hoje na vida, como engenheira eu tinha alguns planos, mas todos eles não me davam essa liberdade, me dava dinheiro, mas não me dava liberdade geográfica. Me dava prestígio, me dava um bom cargo, mas não me dava a liberdade de tempo. Tinha que estar no escritório das 8 da manhã às 7 da noite, às 8 da noite, né? Sem muita escolha. Então eu cheguei ao day trade, assim, vislumbrando a qualidade de vida que eu queria. E aí depois eu nunca mais parei de estudar. Então esse foi um curso introdutório, onde eu vi o que era day trade, né? Aí depois de lá eu fui buscar fazer uma mentoria com esse professor, que é o meu sócio hoje em dia, Fred, que é meu sócio na Sociedade dos Traders. Aí eu fui buscar fazer uma mentoria com ele. Ele fundou a Sociedade dos Traders, que é uma mesa proprietária. Depois qualquer coisa a gente toca mais no assunto, né? E aí ele me chamou para fazer parte. Então eu entrei para a mesa como uma trader da mesa. Um pouco depois ele já me convidou para ser monitora e dar aula para os outros traders que estavam chegando. E assim eu comecei a continuar ali no mercado, operando e também ajudando os outros traders da mesa. Foi mais ou menos assim que chegamos. Boa. Isso tem 6 anos, nunca parei de operar e continuei até hoje. Antes ainda de chegar nessa parte profissional, na tua atuação hoje, eu queria entender um pouco mais esse caminho, assim, como é que foi esse teu aprendizado entre o momento que tu se apaixonou lá pelo day trade e depois isso foi tomando corpo, isso foi virando uma coisa sólida na tua vida, vindo os resultados, vindo a renda disso, como é que foi esse caminho de aprendizado e de
e de profissionalização para ti, primeiro na pessoa física? Legal, ótima pergunta, porque não foi fácil, né? Acho que não é fácil para ninguém. Eu não conheço ninguém que é trader e falou, nossa, foi fácil o meu caminho. Sim. Todo mundo ama, é apaixonado pelo mercado, enlouquecido, não quer fazer mais nada da vida, mas não foi fácil, né? E eu fiz um caminho muito, eu vou dizer lento, porque para mim pareceu muito lento, foram passos pequenos porque eu queria ter a certeza que eu ia chegar preparada na hora de tomar a decisão. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava, então eu tinha um emprego como engenheira, e eu fui trabalhando e estudando. Então, eu trabalhava, estudava durante a noite, depois eu comecei a fazer algumas operações durante o dia, entre uma reunião e outra, entre um horário que dava e outro. Fiquei assim por 1 ano e meio, conciliando o meu trabalho com o day trade. Porque eu só queria sair, falar assim, vou ser trader quando eu tivesse as condições para não ter que voltar atrás. Sim. Então essa era uma coisa que eu pensava muito, porque conversando, vendo outros traders, trocando ideia, eu via que muita gente às vezes saía do emprego e depois tinha que voltar, porque saiu às vezes antes da hora, não estava preparado o suficiente. Falei, eu posso ir até mais devagar, mas eu quero uma caminhada sólida que não me faça voltar atrás, porque ia ser muito doído ter que tomar essa decisão. Falei, então eu vou aos poucos, mais devagar. Fiquei conciliando por 1 ano e meio a minha profissão como engenheira com os estudos de trade, fazendo as operações. Depois eu saí por meio período, então saí do meu emprego meio período, eu operava de manhã, trabalhava à tarde. Depois eu ainda saí 100% do emprego, mas eu fiquei prestando consultoria para a empresa. Então eu prestava uma consultoria de planejamento e financeira para a empresa, onde eu ia 1 vez por semana. E aí contando tudo isso por quê? Do como eu fui, né, seguindo os degraus. Porque no começo foi muito difícil. E eu queria muito fazer dar certo, mas eu não sabia em que momento eu ia conseguir fazer dar certo. Quando eu vou conseguir viver disso aqui? Será que é pra mim? Será que vai dar certo? Então, eu sou uma pessoa extremamente confiante. Muito, muito. Minha mãe até brinca, fala assim, não, pra você eu te criei de um jeito que eu te dei confiança até demais. Ela fala, sua autoestima e sua confiança nada abala. E mesmo assim, eu tinha muitas dúvidas, né? E então eu falei assim, quer saber, eu vou fazer de uma maneira que eu consiga ir passando por isso com mais segurança. Então, tive muitos medos, tive muitas inseguranças, nunca perdi muito dinheiro. Isso é uma coisa que vários traders passam, né? De, quebrei a banca, perdi muito dinheiro. Sim. Isso eu não passei, por excesso de zelo. Então, assim, muito mesmo, muito controlada com o meu gerenciamento de risco, muito controlada com o meu planejamento. Falei, só posso perder isso por dia, eu só posso perder isso. Eu só tenho tanto na conta, eu não posso me dar ao luxo de perder tudo isso. Se eu perder tudo isso, eu vou atrasar em sabe-se lá quanto tempo o meu plano de sair do meu emprego e ser trader. Porque aí eu vou ter que continuar trabalhando para juntar mais dinheiro. Então isso foi uma coisa que eu não passei. É uma experiência que eu passei depois de perder dinheiro, assim, quando eu já estava operando maior, de perder valores maiores. Mas nada que abalasse a estrutura, porque já tinha vindo construindo resultados, né? Beleza. Nossa, maravilha. Eu acho que uma dica, assim, acho que essa tua trajetória serve de inspiração para muitos traders que querem essa virada de chave, né? Querem fazer essa migração de carreira. A gente aborda de vez em quando isso aqui no podcast, que é o pessoal que precisa se preparar, né? E a gente vê no mercado muita gente apostando no ticket de ouro, né? Tem aquela grana que tem que dar certo, né? Não tem um plano B, né? Então acho que essa questão de se preparar, ver as variáveis, assim, fica de dica aí pro pessoal que quer seguir essa carreira de trader, né, no mercado. Vamos se preparar, vamos estudar, vamos ver, vamos entender a realidade financeira, muito bacana. Então, já que eu tô com a palavra, já queria emendar uma pergunta mais sobre o teu aprendizado na parte de análise. Eu sei que tu é especialista em fluxo hoje, mas tu se encontrou no fluxo? Foi algo que tu olhou o gráfico, não é para mim, ou daqui a pouco tu tentou por um período e viu que não deu certo? Porque tem muitos traders que testam primeiro a análise técnica, não vão bem, daqui a pouco se encontram no fluxo. Foi o teu caso? Como é que foi essa interação assim, com a parte de metodologia de análise? Foi exatamente o meu caso. Então, eu comecei pelo gráfico. Acho que é muito difícil as pessoas começarem pelo fluxo, né? Eu conheço... Até se tu quiser contextualizar o fluxo para o pessoal que possa não conhecer Perfeito. As diferenças ali do gráfico e do fluxo também. Certo. Então, o que é o fluxo, né? A leitura de fluxo, ou tape reading também, nome em português e o nome em inglês, o que vocês preferirem. A leitura de fluxo nada mais é do que entender ali, ler o fluxo de ordens. O que são o fluxo de ordens? São os players que estão comprando e vendendo. Então, oferta e demanda, quem está comprando, quem está vendendo, qual a corretora, que quantidade de lotes. E eu brinco que, assim, o fluxo é o que está por trás do gráfico.
Não em questão de que um é melhor do que o outro, um é mais importante, não. É porque o fluxo é literalmente o que forma o gráfico. Por que que a gente tem um candle subindo? Né? Por que que a gente tem um gráfico de Renko subindo? Porque a gente tem players deslocando esse preço, comprando de maneira ativa, outros players passivos vindo, segurando o preço para que o preço se desloque. Então, é isso. Por que que o preço sobe? Porque tem mais pessoas, mais players ou uma quantidade maior de lotes que estão comprando do que estão vendendo. E aí a leitura de fluxo é a gente ler e entender o que está por trás disso. E eu comecei por gráfico. Eu ia falar que eu acho difícil as pessoas começarem por fluxo, porque é algo muito abstrato para quem nunca viu, né? Que isso, esse tanto de número, esse tanto de letra, esse tanto de tela aqui que eu não tô entendendo nada. E o gráfico já é algo que a gente tem um pouco mais de familiaridade. Engenheiro, então, tem muito mais familiaridade. É mais visual, né? Tu vê um gráfico subindo, tu entende que tem uma coisa subindo. Exato. Né? Fluxo... E tudo que é visual é mais fácil de entender, né? E o fluxo, ele é muito visual quando a gente aprende a ler, mas para quem não sabe, ele não tem nada de visual. Aí eu comecei pelo gráfico, beleza. Comecei operando índice. Hoje eu opero ações, então eu faço leitura de fluxo em ações para day trade. Existe alavancagem, tá? A gente não precisa de muito dinheiro na conta. E aí o que aconteceu? Eu operando gráfico, até que para mim entender o gráfico, entender as estratégias, foi tranquilo, foi beleza, não tive dificuldade com análise técnica, com nada. Qual era o meu problema com o gráfico? Eu sou extremamente controlada com risco. Sempre fui, eu sou assim, com as minhas finanças, eu sou muito organizada com risco-retorno, e eu não consegui encontrar um operacional que eu conseguisse um bom risco-retorno. E de tudo que eu estudei de fluxo, de day trade na época, eu vi N autores aqui do Brasil, de fora do Brasil, traders experientes, todos falando sobre a importância de perder pouco quando perde e ganhar muito quando acerta. Então eu falei, eu não vou contra o que eu tô vendo a maioria das pessoas falando. Eu quero encontrar uma estratégia onde eu consiga um risco-retorno positivo. De pelo menos 2-1, 3-1. Esse era o meu objetivo. Independente de se eu fosse operar gráfico, análise técnica, Renko, gráfico de 5 minutos, 60 minutos. Fiz um curso com uma pessoa que operava gráfico de 60, de 5. Estudei de tudo. E eu não consegui pelo gráfico encontrar uma estratégia que funcionasse onde eu conseguisse ter um bom risco-retorno. E aí eu conheci a leitura, e eu tinha um pouco de insegurança também com o gráfico, de será que vai segurar aqui? Nossa, mas eu vou entrar aqui porque é um suporte, mas poxa, não entrava na minha cabeça aquela segurança de é aqui. Talvez faltasse experiência, talvez faltasse um pouco mais de estudo, né? E aí a análise técnica me traria essa segurança. Mas me faltava segurança para acreditar que aquilo funcionava e me faltava o risco-retorno que eu não consegui, né? Eu sei que tem pessoas que conseguem. Eu não consegui encaixar uma estratégia que funcionasse em risco, retorno e percentual de acerto. No índice, se eu tentasse pôr o stop mais curto, estopava sempre, era violinada, não consegui. Conheci o fluxo. Quando eu conheci o fluxo, ele me trouxe essas duas coisas muito fortes. A segurança de olhar e falar assim, poxa, eu tô vendo, é o player tal que tá fazendo esse movimento. Aqui é um suporte porque o JP está com um iceberg, porque a corretora tal está com um iceberg aqui, por isso o preço não cai. Então o suporte ele se tornou algo que eu consegui entender. Aqueles rompimento, aqui vai romper, porque eu tenho 10 corretoras comprando intensamente contra uma corretora que está vendendo, o preço vai subir, não tem como não subir. Então me trouxe essa clareza, essa confiança. E o risco-retorno? Hoje eu trabalho com risco-retorno médio ali de 4, 4,5. Então, para cada operação que eu, né, pra galera que às vezes não sabe o que é, para cada operação que eu erro, vamos supor que eu perco R$100. A que eu acerto, eu ganho 450, 500, 400, fica ali entre 4 e 5. Que era o que eu buscava. Então, o fluxo veio para trazer a ideologia, a ideia que eu tinha do que era ter um trade system ali vencedor. Foi isso, aí eu não tive como fugir, falei, veio de encontro com tudo que eu acredito do day trade, sabe? Eu sei que o Lionel tá louco pra continuar um pouco no operacional ali, investigar as tuas estratégias, mas queria só antes, chegamos na sociedade dos traders daí, queria que tu me explicasse qual é a atuação, né, da iniciativa, contasse um pouco pro pessoal aí o que é. Perfeito. A Sociedade dos Traders é uma mesa proprietária, eu inclusive comecei operando pela mesa, né? Falo que eu fiquei ali alguns anos operando pela mesa, o que foi maravilhoso para mim, porque me trouxe uma disciplina em relação a controle emocional, a controle de risco muito forte, porque em uma mesa
você tem seus limites lá. Posso perder R$150 por dia, 400, 500, 1.000, 3.000, vai depender do nível em que cada trader está. Bateu aquele limite, acabou. Você não tem, você pode conversar. Às vezes eu até ia pedir, eu ia conversar com o gestor que cuidava, né? Coloca aí mais R$100 de limite só pra eu fazer mais uma operação. Não tem conversa. Assim. Aí às vezes parecia aquela operação linda. Você vai lá até rapidão, assim, quase chorando. Só essa, por favor, essa operação tá muito bonita. Não. Então, desse jeito, eu me mantive muito, né, ali dentro do controle de risco. Acho que foi algo que me fez sobreviver muito ao mercado. Então, mesa proprietária, eu comecei operando. E a Sociedade dos Traders é uma mesa proprietária focada. Ela começou focada em leitura de fluxo em ações. Que é o que o Fred, que é o meu sócio, foi meu professor, né, e o fundador da Sociedade dos Traders, opera já há mais de 16, uns 18 anos, acho que tem que ele opera. Então a gente começou muito nichado. Só vamos ter aqui traders que operam fluxo em ações igual a gente. Aí a gente tem a mesa lá em Goiânia, então sou de Goiânia, o nosso escritório presencial, abrimos algumas vagas remotas também. Hoje a gente tem alguns parceiros que trabalham mais na parte de índice e de dólar também, tocam a mesa deles na nossa. Então, a gente, que era uma ideia, né, nossa, falou assim, nós não vamos abrir vaga de índice de dólar porque nós não somos especialistas. Então, como que eu vou trazer aqui para dentro da minha mesa traders que eu preciso dar suporte, porque a gente tem muito isso lá de dar o suporte, de conversar, se eu não sei a metodologia que ele usa. Então, a gente abriu algumas vagas agora com alguns parceiros e eles cuidam dos traders de dólar e dos traders de ações. E a Sociedade dos Traders tem uns 5 anos, acho que faz 5 anos agora, fez 5 anos esse ano, agora em agosto. E mais ou menos isso, um pouquinho, se você quiser perguntar outras coisas. Não, tu quer entrar no operacional aí? Não, eu queria perguntar se nessa trajetória, né, que tu passou dentro da Sociedade dos Traders, tu acha que isso foi um dos fatores diferenciais, assim, para tu se manter consistente no mercado, talvez até o contato, né, com as pessoas, que tu comentou que o teu escritório é presencial, né, esse contato no intraday, vamos colocar assim, pode fazer diferença para um trader iniciante, assim, acho que em questão de carreira? Sim, eu acredito muito. Eu acredito muito no poder da ambiência, né? O que é a ambiência? É o quanto o ambiente que você está, as pessoas que você tem perto, a troca que você tem influencia nos seus resultados. E assim, para mim isso não há dúvidas, né? Então, estar em um ambiente onde a gente tem pessoas ali de sucesso, prosperando, que são exemplos. Então, eu tinha lá dentro exemplos para mim, que eu olhava, né, e falava assim, poxa, é possível. Olha onde essas pessoas estão, eu vou chegar lá também. Elas estão aqui fazendo a mesma coisa que eu não sou menos inteligente, eu não sou menos capaz. E se eu for, eu estudo e me torno melhor também, né? Então eu acredito muito que estar próximo de pessoas que já trilharam o caminho que você está querendo trilhar e das que estão trilhando também, para você ter ali um apoio, uma troca, ajuda muito a evoluir mais rápido e evoluir mais também. Então hoje, o que eu falo isso para todo mundo em qualquer profissão que seja, trader ou qualquer outra. Busque estar próximo dessas pessoas, né? Às vezes a gente tem que comprar esse acesso. Eu comprar uma mentoria para estar perto daquele mentor, é comprar um acesso para estar naquela sala, eu acredito muito que isso é um ingresso, assim, pra gente chegar mais longe, sabe? Legal. Muito legal essa tua pergunta, né, sobre a proximidade das pessoas, né, a relação real ali, né, eu sempre falo, também tive a felicidade de, na minha primeira grande crise, que foi lá o Covid, eu estar num ambiente, né, de investimentos, estar dentro de um escritório que me ajudou o pessoal que era mais experiente, dizer, eu já passei por isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Teu primeiro circuit breaker, parabéns, seja bem-vindo. Mas é isso, eu já vi vários. Não sabia, foi meu primeiro também. Não sabia que a gente ia ver 6, né, num dia só, a gente superou já até os mais experientes, mas enfim. E aí eu queria pegar esse gancho para perguntar sobre o evento aqui, sobre a Expert, as tuas impressões aqui, como é que tu está vendo justamente isso, essa proximidade, né? Hoje o investidor, pessoa física, pode chegar aqui, conversar com os grandes players aí, o pessoal, os profissionais, também puxando um pouco a brasa para o nosso assado, tem um stand da Delogic aqui, o pessoal apaixonado pelo Profit ali, pode ver a coisa acontecer ali, conversar com os profissionais que tocam ali a plataforma. Queria saber de ti as impressões aí do evento, essa oportunidade que as pessoas têm dessa troca física aí. Acho que a primeira impressão é a magnitude do evento, sim, né? É sim. Gigantesco, é muito grande, é muita coisa. Isso por si só já chama muita atenção. E a possibilidade realmente da gente estar próximo
de pessoas que a gente acompanha na internet, de empresas, né, que muitas vezes nós somos consumidores. Você vem aqui, tem o stand, vai lá, conversa, né, Lógica, por exemplo. Acho que praticamente todos os traders do Brasil são clientes da Lógica, né? O Profit não tem como, é a melhor ferramenta para operar. Inclusive para leitura de fluxo, Profit Pro nada supera, né? Então a gente poder estar aqui, ter essa troca, estar próximo. Outra coisa que eu acho também, independente de qual a troca você vai ter, o ambiente. O ambiente já é aquele ambiente que eleva o nível, você já vem mais inspirado, cheio de ideias, mais motivado. Então, acredito que evento presencial tem muito esse poder de colocar a frequência e a energia lá em cima. E a troca, o networking, que é diferente, né? O presencial do online é diferente. Então, e até o online também, porque eu sei que tem pessoas que não vieram, mas pode assistir, né? Então, a gente acompanha online também as palestras, os podcasts, tendo a possibilidade de ter acesso ao conteúdo de várias pessoas que a gente não teria, né? Se não fosse o evento. Sim, lembrando que quem está nos assistindo, né? O link para fazer o teste do Profit vai estar aqui na descrição, então, primeiro, claro, acompanha nosso papo aqui até o final, depois vai lá clicar lá, fazer o seu teste se você ainda não fez. E ainda um pouco sobre troca e aprendizado, assim, puxando para a educação financeira, né? Você é uma especialista ali no trading, também uma produtora de conteúdo, tá ali no dia a dia postando conteúdo. Como é que tu vê a importância do influencer, do produtor de conteúdo trazer conteúdos, né, relevantes e também de alerta, né? Como tu mesmo disse, do risco, né, da cautela, de não achar que é uma coisa fácil, que é uma coisa rápida, que vai ser para mês que vem que eu vou ter uma renda no day trade. Então, como é que tu faz esse balanço também de apresentar essas grandes oportunidades que muitos investimentos oferecem, mas também dizer, calma, é preciso se solidificar nisso aí. Perfeito, eu ia falar exatamente isso, que a gente tem que aprender a colocar ali na balança. Por quê? Porque uma coisa, a gente precisa mostrar as oportunidades, né? E ao mostrar, eu falo que assim, se eu não tivesse visto algumas boletas que eu vi na internet, se eu não tivesse visto alguns ganhos de day trade que eu vi, eu jamais teria me interessado pela profissão. Porque me chamou a atenção. Falei, poxa, dá pra fazer isso aí em um dia? Que eu faço em um mês, a pessoa tá fazendo em um dia. Que eu vou fazer em 3 meses, a pessoa tá fazendo em um dia. Então isso chama atenção, brilha o olho. Então a importância da gente equilibrar o mostrar as oportunidades, mostrar as possibilidades que a profissão tem. E do outro lado, vir trazendo, mesclando ali o toma cuidado, né? Não é assim. Como? Eu acho que melhor do que falar, porque eu acredito que tem muitas pessoas alertando. Ah, day trade não é para todo mundo, day trade tem muito risco, day trade isso, day trade aquilo, investimentos, qualquer coisa que seja. Mas e aí? O que você fala para as pessoas? Como ela deve agir em relação a isso? Como ela deve começar? Ah, não comece assim assado. Mas e aí? Qual é o caminho? Comece como, né? Então eu sou muito dessa linha. Eu mostro as possibilidades boas, mostro onde a pessoa tem que tomar cuidado e como. Então, olha, vamos supor, um plano de transição de carreira. Eu consigo, se alguém quiser conversar comigo, eu consigo mostrar aqui um caminho. Olha, por que você não faz assim, assim, assado? Eu fiz assim, vários alunos meus fizeram assado. Escolhe aqui o que funciona melhor pra você. No day trade, vou começar, não quero começar arriscando muito. Quanto que eu começo? Então, acredito que a gente tem que chamar a atenção, mostrar, brilhar os olhos das pessoas, alertar, mas também dando a solução, né? Dando o caminho ali. Boa. Falando em produção de conteúdo, eu vi um repost teu, acho que deu o que falar no Instagram ali, que é a história de comer e operar. Eu queria saber o que é aquilo. Acho que, pelo que eu entendi, você postou que estava comendo e operando ao mesmo tempo. Alguém disse que não era possível, criticou, e você fez uma série de histórias debatendo aquilo. Eu queria que tu falasse dessa história. Oi, eu sou uma pessoa que eu fujo da treta. Eu sou zero a favor da treta. Mas essa não era uma treta, era engraçado, cômico, né? E eu falei, gente, não é possível. Porque eu falo que na internet a galera problematiza tudo. É muito fácil problematizar algo. A hora que eu vi problematizando comer e operar ao mesmo tempo, eu falei, não tô acreditando nisso. Será que sou só eu? O que é? Eu sou acostumada, e eu acho que pelo post lá eu vi que vários traders, né? Às vezes a gente toma um café da manhã ali na tela, não é sempre. Eu gosto de tomar café da manhã quietinha lá na minha casa, tudo. Mas às vezes na frente da tela, às vezes eu tô com uma operação em aberto que eu não quero largar ali, eu não quero zerar, mas eu também não quero largar a operação. Eu pego minha marmita, eu peço um almoço e eu almoço cuidando daquela operação. E aí eu postei e veio alguém falando, operando e comendo para de lorota. Aí a pessoa falou, lorota? Que palavra é essa, né? Mentira e tal. Sim. Aí eu trouxe de uma forma mais cômica, brincadeira. Até falei, não sabia que comer e operar é tão difícil. Pra mim é fácil, sou acostumada a fazer isso. E aí trouxe, até no grupo da família foi parar, minha madrinha, minha mãe brincando. Mas isso é uma coisa que eu acho legal, assim, das redes sociais, de às vezes a gente trazer questões até pra ouvir a opinião. Eu falei, gente, será que só eu que acho? Aí algumas pessoas falaram, eu não acho normal comer na frente da tela.
Falei, normal eu também não acho, ideal não é, mas de vez em quando acontece. Você tá numa operação que não tem como sair, ou você não quer largar a operação ali, né? Então, de vez em quando a gente traz umas questões assim. Beleza. Que aqui é o trauma, né, do trader na piscina ou na praia, daí a galera, daí surgem os paladinos do mercado financeiro, né? Exato. Mas eu até falei sobre isso, Leandro. Eu falei assim, é que é muito fácil problematizar tudo na internet. Com day trade você tem que tomar tanto cuidado com o que você fala, porque pode soar mal, pode soar, tipo, fazer um trade para pagar o croissant, operar da praia, operar da piscina, então a gente tem que tomar cuidado. Aí eu até falei, gente, isso eu não faço, não trago isso, não é a ideologia que eu tenho e tal, mas, poxa, comer é um negócio tão simplesinho. Da brinquei. Exato. Tu falou que foca ali nas ações, né, no fluxo para as ações e outros tipos de ativos internacionais, cripto, como é que isso está presente na tua estratégia? Também são ativos operados por ti, enfim. Certo. Day trade, meu foco é 100% ações Brasil. Então, eu já operei mercado americano uns 3 meses. Eu falei, eu vou fazer o teste. Minha ideia, né? Vou ganhar em dólar, vou ganhar 5 vezes mais e pronto, é isso que eu quero. Achei meu caminho da riqueza mais rápido. Porém, eu não acostumei. Eu acho que o nosso mercado aqui é mais fácil de operar, principalmente para leitura de fluxo. Porque a gente tem playbook cego, né? A gente não vê os players, aqui a gente vê. Isso traz uma facilidade muito maior na hora de operar. E aí eu tentei por uns 3 meses, achei que ia ter um mercado com mais liquidez, mas também não é tanto assim as ações boas de operar, que dão volatilidade. Então eu operei uns 3 meses por lá e falei, quer saber? Se eu focar esse meu tempo aqui, eu acredito que eu ganho 5 vezes mais rápido do que só trocar a moeda, porque aqui eu consigo fazer mais dinheiro, ganhar mais. Eu opero de vez em quando o índice dólar em questão de oportunidade. Então, às vezes, quando tem uma notícia, uma oportunidade muito clara, uma distorção muito grande do preço, então não é aquele ativo que eu opero todos os dias. Opero momentaneamente ali em algumas oportunidades. Cripto, zero. Assim, para day trade. Eu tenho Bitcoin a longo prazo, mas só Bitcoin também. Não tenho muito conhecimento das outras cripto. Então, sou muito focada, assim, meu foco em fazer dinheiro no day trade. É leitura de fluxo em ações. É o que eu sei fazer bem, é o que eu sei fazer de melhor. Então, se eu focar as minhas energias aqui, eu acredito que eu vou evoluir os meus resultados cada vez mais. E aí, uma outra que eu falo, gente, não dá. Essa aqui do índice, essa aqui do dólar, não tem como não fazer. Essa aqui tá muito clara. Aí eu faço. E investimento de longo prazo, cripto. Mais ou menos assim que tá. Boa. Pra gente já ir se encaminhando pro final, passa voando, né? Eu vou olhar o tempo aqui, ver se foi mesmo o tempo. Quem tá nos assistindo diz aqui quanto tempo passou, porque pra mim parece que foi 5 minutos, mas eu acho que a gente tá dentro do tempo. Pra gente já ir se encaminhando, já vou começar a te agradecer, claro, aí pela presença, pela disponibilidade. Também deixar free aí pro Lionel se ele quiser comentar mais algum tema aí que a gente tenha passado lotado. E pra ti também, pra trazer aí um tema que tu acha importante aí que a gente não tenha abordado. Bom, acho que a última perguntinha bem rápida aqui, só para não tomar muito tempo também. Fala um pouquinho da tua tela operacional, se tu quer citar umas 2, 3 ferramentas que tu gosta, que tu quer indicar para quem daqui a pouco quer aprender a operar fluxo, tape reading, olha, foca nessas aqui, ou como é que tu gosta de olhar o mercado através do Profit? Perfeito, excelente. Minhas 3 ferramentas preferidas para leitura de fluxo, e não me manda escolher entre uma delas, porque precisa ter as 3 juntas. Book de ofertas, Times and Trades e evolução no tempo. Então, o book de ofertas, tem pessoas que negligenciam muito ele, mas o fluxo não acontece só no Times and Trades. O fluxo não acontece só em um deslocamento de preço. Eu falo que o mercado é feito de 2 forças, a força passiva e a força ativa. E muitas vezes a força passiva é o que está fazendo a diferença. E onde a gente vê? Book. Então, gosto muito do book para identificar um iceberg, por exemplo, porque o preço não está caindo. Então, book de ofertas, Times and Trades e a evolução no tempo, eu acredito que é uma ferramenta que traz muita... Eu operei por uns 4 anos sem evolução no tempo. Book Times, fluxo raiz ali. E aí, galera me falando, alunos que me falaram, e a evolução no tempo? E a evolução no tempo? Falei, vou ver. Hoje, eu amo de paixão, não tiro da minha tela, porque é uma forma muito visual. Então, é como se fosse um gráfico do fluxo. É muito visual a gente identificar ali como que os players estão montando a posição deles, né? Além da gente ver qual é o maior comprador, o maior vendedor, a gente vê como que ele atuou. Então, isso traz uma clareza operacional. Essas 3 ferramentas juntos, pronto. Perfeito para ler fluxo. Maravilha.
Letícia, muito obrigado pela presença aí, valeu demais ter deslocado uma parte do teu tempo aí para dar essa atenção pra gente, aí foi um excelente papo, tenho certeza absoluta que quem tá nos assistindo pegou ótimos insights aí, super curti, então muito obrigado, tá em casa, até a próxima. Quem nos acompanhou até aqui também, muito obrigado, fica ligado aí que vem mais por aí. Valeu. Fala pessoal, seguindo aqui então o nosso episódio especial do Entre Touros e Ursos, direto aqui da Expert, o maior festival de investimentos do mundo. Hoje a gente tem o prazer de estar mais uma vez aqui com essa fera que já marcou presença lá no nosso podcast regular da Anelógica para tratar de um assunto muito importante aí, você que investe, que gera suas DARFs ali, ou pelo menos deveria, né, professor? Um assunto aí que às vezes é deixado de lado, mas é muito importante. A gente tem a alegria de receber mais uma vez aqui o professor Roberto Campos, ele que é contador, é analista de investimentos e é um super especialista em tributação, especialmente para o investidor. Claro que o currículo dele aí é muito grande aí, mas só para fazer uma breve apresentação, se você quiser saber mais também sobre a história, a trajetória dele lá e sobre a carreira, a atuação dele, tem o nosso podcast aqui, mas a gente tem o prazer de receber ele mais uma vez. Então, antes de mais nada, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo aí, professor. Como é que vão as coisas? Bom, eu primeiro quero te agradecer, eu que tenho que te agradecer o convite de estar aqui mais uma vez, esse prestigiado programa de vocês, que acho que tem uma galera enorme que segue vocês e estar aqui é sempre uma honra. Maravilha. A gente te recebeu ali no podcast Entre Touros e Ursos da Anelógica, exatamente num período ali que a gente estava no olho do furacão das declarações. Foi. Você tinha vindo ao Brasil, estava atendendo uma galera ali, conseguiu dedicar um tempo pra gente. A minha primeira pergunta, eu queria saber primeiro como é que foi aquele período, como é que estava ali a questão, como é que estava vendo aquela coisa toda. É sempre, o período de imposto de renda é sempre, para mim, bastante trabalhoso, porque além de fazer declarações para terceiros, eu dou um curso de imposto de renda, né? Todos os anos eu dou esse curso. Então eu lanço esse curso antes, uma semana, duas antes do programa sair, começar a poder entregar, né? Assim que eles lançam o programa, eu já lanço o curso. Então, como tem o curso para dar suporte para os alunos, tem que ver as modificações, tem que ajudar em tudo. Eu dou aula durante o imposto de renda, tirando dúvidas dos alunos. E ainda tem que fazer os impostos de renda dos clientes, realmente é uma correria, mas é o que contador ganha dinheiro nessa fase, a gente tem que fazer, né? É igual você dizer, fechamento de balanço todo ano, quando virou 31/12, a gente começa a trabalhar fechamento de balanço até março, por aí, e aí depois entra o imposto de renda. O primeiro semestre é sempre uma correria. Essa vida do segundo semestre é que é mais tranquila, que a gente pode fazer alguma coisa a mais. Mas o primeiro semestre é sempre bem corrido. Beleza. Eu queria te perguntar, né, mais do que perguntar, levantar a bola aí para trazer um assunto importante também. A gente conversou na época, né, sobre o período de declaração, em que o pessoal estava ali enlouquecido, mas que era referente ao ano passado, né? E a gente conversou sobre a importância de organizar tudo certinho, né, se organizar no ano corrente, para ano que vem estar com tudo ali encaixado. Queria Exatamente. que tu retomasse esse assunto aí, falar sobre essa importância de agora você que está nos ouvindo aí, que se organize. Pois é, o que eu acho que esse é o gancho mais importante de tudo isso é você lembrar que o imposto que você vai pagar em março, abril, maio do ano que vem, ele é calculado agora. Por exemplo, se você vai ao médico, se você vai ao dentista e não apanha a nota fiscal, você depois vai pagar mais imposto. Quando chegar lá, vai falar para o dentista, poxa, não tenho nota, vou ligar para o cara para pegar a nota. Ele não pode mais te dar a nota, porque a nota fiscal é tirada no dia do seu atendimento. Então você tem que se acostumar a pensar que o imposto de renda ele é preparado no dia a dia de cada momento que você está vivendo. Então, por exemplo, eu vou comprar um apartamento. Poxa, eu tinha capacidade de comprar esse apartamento, porque tem gente que mata, né? Sonega, faz o diabo a quatro. Aí o dinheiro existe, mas não está no imposto de renda. Aí chega lá na frente e o cara fala assim, olha, agora eu comprei o imóvel, e cadê o dinheiro, né? O cara não se preparou para isso. Então, tem gente que não entende que sonegar tem esses problemas. Depois você vai comprar um patrimônio e você não tem lastro. Você não pode estar sonegando se você está investindo o teu dinheiro, botando ele no banco. Como é que você vai explicar a origem do dinheiro? Então, o teu imposto ele é calculado todo dia. Se você não se preparar para quando você for entregar ele, saber o que você está fazendo, porque o cara que sonega, esse cara tem que botar o dinheiro no bolso e pagar tudo em dinheiro, né? O que ele vai fazer?
Hoje em dia o governo controla tudo, é Pix, é TED, é boleto, é tudo controlado. Chega lá na frente, o cara compra um apartamento e faz um Pix para a conta do cara de 1 milhão, de onde veio o dinheiro, né? E a mesma coisa despesa, você vai abater do tempo de renda, você tem que ter um comprovante de despesa. Você vai ver colégio do filho, tem que botar tudo certinho. Então, você tem que planejar, por exemplo, um casal, você e sua esposa, vocês têm filhos. Você é funcionário público, está lá recebendo numa folha, a sua esposa é empresária. O que é funcionário público não tem saída, ele vai ter que botar tudo na folha. O que é empresário, de repente, consegue botar um salário pequeno e trazer lucro, que é isento. Esse que traz lucro, que é isento, não vai ter muita base de cálculo. Então, se ele botar no modelo completo, para abater, ele tem uma vantagem de abater colégio, abater não sei o quê, mas ele tem um valor pequeno para reduzir. Então, é melhor ele botar no simplificado, porque ele já não ia pagar muito, e deixar os rendimentos do completo todos para a pessoa que está como funcionário público. Então, tem que lembrar de botar plano de saúde, colégio, filho, tudo no nome da pessoa que vai fazer no modelo completo e fazer a outra no modelo simplificado. Assim você aproveita os dois lados da moeda e você pode fazer um planejamento para reduzir o teu imposto. Isso tem que ser feito agora. Porque senão, se chegar lá no ano que vem e falar assim, poxa, devia ter feito o colégio no nome das crianças. Devia ter pego os recibos de médico e dentista no nome do meu marido, porque é ele que vai declarar no modelo completo. Aí você chega lá com os recibos de médico e dentista no nome da pessoa que está no simplificado, não vai poder aproveitar. Então, você tem que entender a lógica de toda a documentação agora. Sim. Durante o ano que você está preparando a base de cálculo. Aquela história, né? Chega 3 dias antes ali, professor, como é que eu faço para pagar menos? Pô, agora... consistência nos investimentos, nas operações e também nos controles, né? Igual o mínimo. Exato. E outra coisa que a gente pode fazer, falando agora de investimentos, né? É quando a gente fala de como é que uma pessoa que é casada e tem investimentos em bolsa pode aproveitar para agora pensar em redução tributária. Você não tem a isenção de R$20 mil em ações? Bota uma parte dos investimentos no nome da mulher, outra no nome do marido. Aí tanto faz se é 2 homens, 2 mulheres ou marido e mulher, tá? Quem que faz? No casal, né? Um fica com uma parte do investimento, outro com outra parte. E todo mês vende 20 mil. Todo mês os dois vendem 20 mil. Virou 40 a tua isenção. Uhum. Se você tem filho, você pode abrir conta no nome dos filhos e todo mês vender 20 mil no nome do filho também. Então, se você está ganhando dinheiro num swing trade da vida, você vai trabalhando para ter conta em nome de 3, 4 CPFs dos seus maridos e filhos, marido, mulher, filhos, e todo mundo está debaixo uns dos outros ali, você consegue ter isenção para todo mundo. Tá? Todo mundo tem direito a 20 mil de isenção por CPF. Então você consegue fazer esse trabalho. Se você for pensar isso depois, não tem solução, já fez a venda. Você tem que fazer antes de fazer a compra. Você tem que planejar isso para comprar no nome de quem você vai fazer uma venda e ir fazendo essas vendas pouco a pouco. Isso vale muito para quem é longo prazo, para quem faz um swing trade de perna longa, né? Que consegue ir fazendo umas parciais pequenas e arrumando a casa. E o cara que começa no mercado, às vezes, começou, daqui a pouco enfiou os pés pelas mãos ali e tá no loss, né? Não tô ganhando dinheiro, não vou me preocupar com isso aí. Na verdade, é o momento de começar a se preocupar já, né? Você tem que estar preparado antes de ganhar o dinheiro, porque na hora que ganhar não tem volta mais. Exatamente. Então, aí tem que corrigir. Para ter esse controle, eu acho que desde o início ir aprendendo, porque, se a pessoa for dedicada a estudar, uma hora ela vai ganhar. Uma hora ela vai ganhar, uma hora ela vai prosperar, e daí pode ser já tarde, pode ter perdido várias oportunidades, né? Então, se prepare já antes. Né? E como é que você tem visto a consciência do pessoal, assim, nesse sentido de se organizar um ano antes, de começar a entender muito mais sobre o imposto em si? Essa sua trajetória, todos esses anos de experiência, você tem percebido que o pessoal está cada vez mais consciente disso, ou o pessoal está cada vez mais desligado e é bom assim, porque é assim que o contador ganha dinheiro? Como é que tu tem visto o perfil não só do investidor, até quero chegar mais a fundo, mas do brasileiro em geral a respeito do imposto de renda? Eu acho que as gerações mais novas, elas estão cada vez menos preocupadas em se preparar e cada vez mais imediatistas. Então elas acham que vão resolver tudo lá, depois eu vejo. E ninguém se prepara. O jovem, de um modo geral, em função do crescimento do jovem hoje, que nasceu já na era da internet, né? Meus filhos nasceram, já tinha iPad com internet. Eu não tinha. Então quem já nasceu nessa era da internet acha que tudo é um clique, um arrastou para o lado e vai funcionar, entendeu? A minha filha fala, mas não tem uma página, professor? Não tem uma página, você tem que ir lá, né?
Aí ela fala assim, pô, mas tem que ir lá no consulado resolver esse negócio que eu tenho, ela tem direito à nacionalidade espanhola. Assim, você tem que ir lá fazer. Ir lá em Botafogo, no consulado espanhol, pra quê? Não tem uma página? Não tem uma página. Você tem que ir lá. Por quê? Porque é assim que é. Então, esse é o caso do imposto de renda. Você precisa se preparar, não tem um jeito automático de você, vou selecionar o que eu quero pagar assim, o que eu quero pagar assado. Não tem isso. Você tem que se preparar com antecedência. Acho que um pouco do trade assim também, né? Você não pode querer, eu comprei essa ação, e agora? O que eu vou fazer? Depois que eu comprei, é que eu vou decidir o que eu vou fazer. Você vai tomar pau nos troços. Então você tem que, antes de entrar na operação, já saber qual é o teu ponto de stop, qual é o teu ponto de stop gain, tuas parciais onde vão ser. Se você for pensar nisso depois que você entrou no trade, eu entrei na compra, então eu estava caindo, eu nem olhei, né? Você vai tomar pau. Então, assim, o imposto é igualzinho. Se você não se preparar com antecedência para saber como é que vai funcionar quando a coisa acontecer, você vai tomar pau. Você tem que se preparar antes. Entrando já na parte da tributação para investidores, né? No nosso episódio completo lá tem uma aula lá, é praticamente um curso gratuito. Eu acho uma hora e meia de fala. Nossa entrevista com o professor lá. Mas para a gente dar algumas pinceladas só aqui, eu acho que tentando resumir o que talvez mais interessa o pessoal na tributação de ações ali, né? Vamos trazer para esse campo. Queria que você retomasse o lance do day trade, swing trade, 15%, 20% e as isenções. Eu acho que esse lance, falando do que mais interessa ao pessoal, acho que hoje o que está mais interessando nesse momento ao pessoal são essas mudanças todas. Sim. Então, falando de ações, especificamente da tua pergunta, eles continuam com o mesmo método, né? 15% no longo prazo, o swing, comprou, ficou mais de um dia. Se vender no mesmo dia, 20%. Ou seja, day trade 20%, scalp é 20%, mas se você ficar no swing trade e o longo prazo vai ser 15%. Você pode compensar esses impostos entre tributos diferentes, desde que não você só pode compensar swing com swing, não importa o ativo, mas swing com swing e day trade com day trade, você não pode misturar. E separa disso aí os fundos imobiliários e os fiagros que tem uma compensação separada. Nesse ponto não mudou nada, tá? Mas está mudando. Ontem, por exemplo, saiu a normativa, o Lula fez um projeto de lei, ainda não foi votado, não está aprovado, mas ele meteu um projeto de lei para a Câmara ontem, pedindo para acabar com os juros sobre capital próprio. Não vai mais existir a partir de 2024. Então, quem tem juros sobre capital próprio para distribuir 23 para ser pago em 24 ainda vai poder, que é base 23, referente ao lucro 23, mas a partir de 24, o lucro de 2024 não vai mais poder ter apuração com juros sobre capital próprio. Então, assim, isso vai mudar um pouco a dinâmica do mercado. Por quê? Porque ele não é bobo, ele está fazendo isso já antecipando o seguinte, eu vou acabar com juros sobre capital próprio, que é uma coisa que ninguém vai achar muito ruim, e depois eu venho e falo de tributar os dividendos no segundo momento. E aí você vai ficar com uma tributação mais alta e ainda vão te tirar uma chance de reduzir essa tributação. E existem outras ferramentas que você pode fazer, que é fazer debêntures para aumentar o prejuízo, porque você tem juros aí para pagar nos empréstimos, mas isso não é uma ferramenta que para o mercado aberto de ações, onde você tem milhões de associados, é uma ferramenta mais complicada de usar, ela é fácil de usar quando você tem um acionista principal, majoritário, que faz um empréstimo para a empresa, uma SE de capital fechado, você consegue fazer. Mas no mercado aberto, essa ferramenta de juros sobre capital próprio é muito usada, especialmente no setor de elétricas e bancos, e isso vai dar uma mexida nesse cálculo na distribuição de lucros. E se vier, que é o que eu acho que vai vir agora, ele está preparando, o Haddad falou isso na televisão semana passada, que eles estão preparando um decreto para vir, para substituir o decreto 9.580 que a gente tem, que é o RIR, que é o do lucro do imposto de renda, o que trabalha do imposto de renda. Toda a legislação de imposto de renda está concentrada nele, eles estão vindo mexendo nesse decreto. Se eles trouxerem um substitutivo para esse decreto, pesadamente na pessoa jurídica e na pessoa física, a tendência é que eles tragam a tributação de juros de dividendos, a tributação de pessoa física seja alterada para cobrir pessoas de maior poder aquisitivo e a novidade do imposto de grandes fortunas. Esses 3 itens devem vir na próxima mexida, que eles querem aprovar até 31 de dezembro para entrar em vigor já para o ano que vem. Então eu acho assim, as ações hoje eu estou pouco preocupado que elas mudem. Estou preocupado com muitas outras coisas que eles estão pensando em mexer. Nessa parte das ações eu acho que eles não vão mexer, tá? Isso meio que está consolidado, que
tá bom assim. Não, mas eu digo mais para né, aquele alerta sempre que o pessoal não entende, às vezes, ali a alienação, né? Não é o lucro, não é a venda, é 20 mil de isenção em alienações. Tá? Isso é uma coisa que eles devem mexer, tá? Eu acredito que eles vão mexer nesses 20 mil. Eles vêm falando em aumentar esses 20 mil para dar uma gordurinha a mais, para tipo assim, vamos dar um cala-boca para esse pessoal? Vamos deixar o pessoal que é pequeno investidor tributar um pouco menos? Vamos passar para 35, igual é lá no ganho de capital? Isso é possível que mexa, tá? Mas hoje a gente tem uma isenção de 20 mil em vendas. E eles estão falando em fazer 35 mil em vendas, que é o número que sempre foi, mas eles estão falando em mexer nas tabelas. Então, tipo assim, vamos tributar em 20% os dividendos, mas até 20 mil por pessoa, por CPF, não tributa. Vai ter algumas saídas. E aí, nas ações, nas vendas de ações, quando você vende até 20 mil em ações, hoje é isento. A tendência é que passe para 35 mil de venda, não é de lucro, é de venda. Tá? Então, a tendência é que 20 mil em venda, as 20 mil hoje que são isentos, passe para ser 35 mil. Ainda sobre o JCP ali, né, o famoso juros sobre capital próprio, hoje ele já vem tributado em 15%, né, Lourinho? A pessoa já recebe ali descontado, o dividendo ainda é isento. Em se acabando o JCP, o que você percebe que muda na prática ali, até no negócio das empresas, porque ele é uma oportunidade tributária das empresas também, não o JCP, e o que muda na prática para o investidor, que você vê de movimentação aí no mercado? Eu vejo o seguinte, eu sou contador, né? E eu tenho um sócio meu que faz parte de uma gestora de capital e eu sou analista. Eu sou analista de bolsa, pessoal. Tenho um CNPI, sou analista. E aí eu faço parte de uma gestora e o meu papel nessa gestora é análise. E o meu sócio sempre fala, vamos tributar em 20% os dividendos. Agora, sei que os balanços, vamos analisar aqui os balanços. Eu falo para ele, olha só, eu não sou muito fã de analisar balanços. Esse negócio de projetar o futuro, 5 anos, 10 anos, eu acho você tem tanto chute dentro daquele negócio. Ah, não, mas os analistas, eles fazem um chute muito bem calculado. Eu sei como é que é, eu sou analista. Você faz o chute calculado, mas o chute calculado é igual você falar para o Ronaldinho, chuta naquele ângulo, né? Ele vai chutar calculadamente para acertar o ângulo, mas quantas vezes ele acerta, né? Então, assim, o que a gente vê, se isso fosse uma ciência boa, exata, 95% dos fundos não erravam como erram, né? E tem analistas com computadores, com inteligência artificial, e 95% perdem dinheiro. Por quê? Porque não dá para acertar isso sempre. Então, quando falo em análise de balanço, o que eu falo é o seguinte. Eu entendo que essas análises de balanço estão baseadas em balanços feitos por uma contabilidade dentro dessas grandes empresas, que são feitas para a empresa explicar o que ela quer, mostrar o que ela quer. Então, o contador faz reuniões com o CEO da empresa, com diretoria, fala assim, o que a gente quer apresentar para o mercado? A gente quer apresentar para o mercado que a gente está investindo e que a gente vai dar lucro daqui a 5 anos. Então, o balanço vai refletir isso. De que maneira? O contador, o financeiro, o compras, o CEO, vai todo mundo sentar na mesa e falar assim, para refletir no balanço isso, o que a gente precisa fazer? E eles vão fazer uma estratégia ao longo do ano, que é isso que a gente estava falando ainda agora, eles se preparam para que quando o balanço fechar em 31/12, os números reflitam o que a empresa quer que o mercado entenda que ela está fazendo. Então, o contador, quando ele está dentro, eu vou usar uma palavra aqui, uma palavra feia, tá? Mancomunado com essa galera, o balanço apresenta o que eles quiserem. Olha aí, lojas americanas. Olha aí, o IRB, né? Então, assim, se você se junta com todo mundo e fala assim, vamos desenhar um balanço para apresentar o que a gente quer, a contabilidade vai ter o balanço que você quer. É só o contador explicar, para ter isso, você tem que comprar mais, você tem que pegar mais empréstimo, aí isso aqui vai pesar mais daqui, aí o pessoal da análise lá, quando olhar, vai entender que a gente está fazendo isso aqui, que é o recado que a gente quer dar para o mercado. Mas a realidade dos fatos pode não ser essa. Você tem que entrar lá na empresa, sentar na cadeira da diretoria, sentar na cadeira dos caras e entender o que é o mundo real dela, se está refletido naqueles balanços. Então, quando você fala para mim assim, Roberto, o que você acha do dividendo ou do lucro? Eu acho o seguinte, que eles vão sentar, vão se reorganizar para essa nova realidade e vão pensar o seguinte, se a gente perder 20% do lucro para o imposto, é ruim. Então, vamos parar de perder 20% para o imposto
e não dar lucro. E vamos falar para os nossos sócios o seguinte, vamos valorizar o papel 20%. Como? Uma empresa pode passar a investir em coisas que não gerem lucro tributável e que aumente o valor dessas ações, entendeu? Então elas vão criar custos novos que vão ser dedutíveis e vão usar esse custo como fonte de novas rendas, porque aumentando o faturamento, o valuation aumenta, apesar da empresa não ter lucro. Resultado, as ações vão subir de valor apesar de não distribuir lucro. Então você, em vez de dar 10% ao ano de lucro, você dá 10% ao ano de ganho e em ganho de capital nas ações que aumentaram de valor. E isso talvez atraia mais gente para comprar as suas ações, melhorar seu fluxo, que vai trazer dinheiro novo. Você vai vender aumentos de capital, ao invés de dar lucro, você vai aumentar capital. Bom, ativos isentos ainda, voltando ali para o investidor, né? Tem algumas opções aí, você falou das debêntures, né? A gente tem as debêntures incentivadas, tem ali os títulos ligados ao agronegócio, ao imobiliário, enfim, com essas opções ali que o investidor tem de ativos, isentos. Até hoje, pelo menos, isentos. A gente tem muitos ativos isentos aí que são bons, né? Debêntures incentivadas é um mercado muito bom, porque tem o apoio do governo. Normalmente, quando você está numa debênture incentivada, é uma obra que o governo vai pagar por ela. Então, dificilmente isso vai dar problema. Quando você está falando de LCI e LCA, você está falando de dois mercados pujantes, o agro e o imobiliário brasileiro, que é um mercado bom, um mercado que normalmente traz boas forças. Especialmente quando você fala de imobiliário, que é de construção civil, que é de tijolo, que está apoiado ali no tijolo, tanto em fundo imobiliário, que os rendimentos, os dividendos hoje são isentos. A gente não sabe como vão ficar, se eles vão vir tributando o rendimento de fundo imobiliário em 20% junto com os dividendos, que é uma possibilidade também, acabar com essa isenção. Mas LCI e LCA eles não vão mexer, porque o governo tem muito interesse que o mercado imobiliário seja pujante e que o agro, nossa força motriz do país é o agro, né? O agro não é o nosso maior mercado em termos gerais, o agro movimenta um percentual até baixo da economia de um modo geral, mas em termos mundiais o nosso agro é extremamente grande comparado com outros países. Mas a gente tem um mercado hoje ruim em outros manufaturados, por exemplo, péssimo, e o agro se destaca. E aí o governo tem interesse que esse agro continue trazendo esse resultado. Então eu acredito que tanto o agro como o imobiliário vão continuar isentos. CRI, CRA, LCI, LCA, isso eu acho que não vão mexer. Debênture incentivada não vai mexer nisso, porque isso o governo precisa fazer os tais dos PPPs, né, que ajuda o país a crescer, e eles vão lá e trazem esses debêntures para o mercado. Investir em geração de eletricidade, o país precisa muito crescer a matriz energética, crescer a matriz hidráulica, de distribuição de água e esgoto. Então, nós temos o marco do saneamento, que tem que ser entregue num período específico, e esses caras, se não tiverem debêntures incentivadas, não vão conseguir apresentar o resultado. Então, eu acredito que esses lados dos isentos a gente vai continuar tendo. Debênture incentivada, LCI, LCA, CRI, CRA, isso não vai mexer, não acredito que mexa. Mas o lucro das empresas que é isento e os rendimentos de fundo imobiliário, esse eu acho que está na mira. Está na mira para ser extinta a isenção. O camarada que está ali dando mancada do imposto, ou por desconhecimento, ou porque está achando que está passando a perna no leão, né? Falando de penalidades, né? Quais são as ruins ali que pode dar para aquela pessoa que não declara? Até eu queria já fazer o ganho sobre declarar e pagar, né? Enfim, aquele que não declara ou não paga, ou até pior, que acumula esse erro. Você falou uma coisa importante, porque desde que o Lula entrou, o Lula vem trabalhando muito legislação. E uma das coisas que ele criou há pouco tempo foi um grupo de concentração de dados. Então, todos os dados de Pix, TED, DOC, transferência bancária, cheques, boletos, todas as formas de pagamento foram concentradas num cadastro único e estão sendo agrupadas. Na hora que ele agrupar isso, nós vamos ter um problema que a gente não tinha, que era o governo ter uma única base a tua movimentação em bancos diferentes e em formatações de transferências diferentes. E ele está trazendo essa novidade. E dentro dessa novidade, ele está trazendo um sistema que permite que qualquer governo
que participe desse cadastro tem acesso a essa informação. Então, o governo do estado, a prefeitura, um órgão público que abra um processo administrativo contra o contribuinte, ele estando cadastrado nessa base, ele pode falar assim, eu estou abrindo um processo contra o Leonel aqui e eu quero saber o que o Leonel movimentou de dinheiro, porque eu quero saber se ele sonegou, se ele não pagou, eu quero saber se ele fez uma doação que não tinha lastro para fazer. Então, a gente vai começar a ver um novo formato de fiscalização no futuro não muito longo, nos próximos médio prazo. Eu não acredito no curto prazo, porque eles vão precisar desenvolver um software, analisar essas bases de dados, é uma base muito grande, né? Mas eu acredito que no médio prazo, dentro de 2 ou 3 anos, a coisa vai mudar muito em termos de fiscalização. O poder de computação dos órgãos públicos aumentou absurdamente, e dentro desse poder de computação, a gente está tendo bases de dados mais bem estruturadas, com maior facilidade deles buscarem a informação. Sim, o Leão tá ficando mais rápido aí, mais ágil, vai virar um guepardo. O Leão tá perdendo a juba e correndo mais, né? Bom, professor, para quem agora, para grandes investidores, para quem tem grandes fortunas, a gente vê ali, que nem tu comentou, várias coisas podem ser mexidas, é um período, digamos assim, de mudanças nessa parte da legislação sobre imposto. Essa pessoa deve se preocupar? Existe algum outro mecanismo que possa ajudar a distribuir? O que essa pessoa faz, assim, sabe? Porque, querendo ou não, né, a gente sabe que sempre que aumentar imposto tem um objetivo, obviamente, né, o governo vai arrecadar mais, mas a pessoa que é afetada sente, de certa forma, lesada, né? Pô, vou ter que pagar mais imposto, vou ter que fazer isso. Mas hoje imagino que existem várias manobras aí que a pessoa pode fazer daqui a pouco para cuidar um pouco melhor do seu patrimônio, né? Não que evitar tudo, mas fazer uma distribuição melhor, né? Sim. Tem um ponto que a gente não tocou aqui, que é o cripto e exterior, né? Que eu acho que hoje a gente precisa falar disso. Por quê? Porque o país está passando por uma série de mudanças tributárias que trazem uma insegurança jurídica. O investidor deveria fazer uma espécie de hedge, e a liquidez que ele tem, ele deveria ter 1/3, 1/4, metade dessa liquidez fora do país, em situações de proteção de uma possível, por exemplo, imposto de grandes fortunas. Se você tiver isso selecionado num lugar diferente, de uma forma diferente, talvez você consiga sair um pouco dessa estrutura. Montando offshore, montando trusts, a gente faz esse trabalho hoje para muita gente, está todo mundo tirando. O que tem de gente tirando dinheiro do país nos últimos 12 meses, desde que a eleição do ano passado aconteceu, um pouco antes dela, é gigante. São volumes muito grandes de dinheiro. E a gente continua tendo esse movimento. Então, eu acredito que a unanimidade é burra, né? Esse negócio de manada e tal. Mover todo mundo só porque o fulano está movendo, eu não faria. Mas se você tem um patrimônio, se você que está nos ouvindo tem um patrimônio expressivo, líquido em investimento, e ele ainda não tem uma parte redeada em moeda estrangeira, eu acho que você está correndo um risco desnecessário. Eu acho que você deveria pensar em redear isso aí. E se você tem um patrimônio expressivo, aí imobilizado, em capital de empresas, ou o que for, você deveria começar a pensar em montar estruturas de proteção contra o imposto de grandes fortunas, contra a possibilidade de uma tributação mais pesada na pessoa física a partir do ano que vem. Então, a gente fala muito de offshore trust hoje como instrumentos de proteção, mas também como instrumento de investimento. Porque, por exemplo, uma pessoa que está hoje com um valor pesado em cripto, um valor pesado em ações americanas, em títulos americanos, o Lula está com essa mudança na lei que está no PL aqui agora, né, que já está aí para ser votado, que é tributar os ganhos de capital no exterior de forma diferente em offshores e trusts. Não só dentro das empresas, mas fora delas, na pessoa física também. Já passando para qualquer ganho acima de 50 mil, vai tributar em 22,5%. Então, uma pessoa que tem hoje $1 milhão em títulos do governo americano, quando ele resgatar, ele vai ganhar 200, 300 mil reais. Pode ganhar $50 mil. 50 mil reais acima disso, você vai pagar 22,5%. Enquanto se você tivesse isso numa estrutura nos Estados Unidos, talvez você conseguisse não pagar nada
enquanto essa estrutura não distribuísse lucros, você não pagaria nada. Numa estrutura, fora da estrutura, na pessoa física, se você tem ações e elas pagam dividendos, esses dividendos vão tributar em 30%. Dentro de uma estrutura no território americano, se a gente põe uma empresa em Delaware, por exemplo, que é dona das suas ações no governo americano, lá investido na Bolsa Americana, os lucros que você receber não tributam na fonte 30%, tem uma redução, não tem tributação. Então você consegue, dentro da empresa, tributar lá o ganho que tiver dentro da empresa, no lucro que tiver, mas é muito inferior ao que você estaria tributando hoje no Brasil, sendo dono de investimentos fora do país. Então, quando você me pergunta como é que o investidor pode sair dessa tributação ou reduzir, você precisa de um planejamento patrimonial tributário. A gente faz planejamento patrimonial sucessório e tributário. Pode ser as duas coisas, pode ser uma só. Por exemplo, hoje eu estava reunido ali com o Raoni, vocês conhecem o Raoni? Sim, uma figura, Nosso parceiro. E ele estava falando como é que eu posso melhorar a minha tributação. Ele não está pensando no sucessório, ele está pensando no tributário. Aí eu falo, você não pensa no sucessório também? Então vamos fazer os dois? A gente pode fazer os dois. Mas a gente analisa o tributário antes do sucessório. Você tem uma expressão ali que eu não lembro exatamente qual é, mas lembro do conceito que é isso, né? É conseguir escapar aí da tributação, não uma sonegação, mas dentro da lei, né? A sonegação do bem ali, conseguir dentro da lei ter estratégias que te beneficiem, né, nesse sentido. A gente tem uma palavra, as palavras que a gente usa são diferentes, né? Então, quando a gente fala de tributação, a gente tem a evasão, que é você não falar que ganhou dinheiro, é sumir com o dinheiro e não pagar o imposto. Eu não vou declarar, eu vou sonegar. Evasão é sonegação. E você tem a elisão. A elisão fiscal é quando você faz um planejamento tributário para reduzir o seu imposto dentro da lei, né? E eu tenho uma expressão que eu uso muito que quando tudo dá certo é lindo, né? Aí o cara tá matando lá, eu tenho cripto, mas eu não pago nada, entendeu? Quando der certo. Quando dá errado, o homem chora, né? Até aquela expressão, o homem chora, tá? Pois é, o cara chora. Quando dá ruim, dá muito ruim. Dá muito ruim. Pra gente já ir se encaminhando pro final, eu queria saber as tuas impressões do evento aí, como é que tu tá vendo essa oportunidade aí do investidor tá frente a frente aí com os players, podendo conversar no olho aí com grandes profissionais do mercado e até inclusive um conceito de estudo do teu negócio aí, como é que tu veio o teu negócio aí nessas andanças todas. Vamos lá. Eu achei a feira, eu venho sempre, eu tenho mais de 10 experts no currículo, já vi mais de 10 vezes nessa feira. E eu vou dizer para vocês o seguinte, ontem eu fiquei surpreso, porque eu já vim várias vezes nesse dia de assessoria, porque já fui assessor, eu tive uma empresa de assessoria. E eu diria para você, ontem no dia de assessores, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que está vindo para esse mercado, que ainda não é assessor, está vindo para ser assessor. A Melver lá do Raoni, ela está formando assessores, e eu estava olhando lá, estão fazendo a quantidade de gente que está se formando. Eu falei, é muita gente? Ele falou, não, nós estamos esperando 45 mil pessoas, a gente está precisando de 45 mil assessores. Então eu, quando olho para essa feira, eu falo assim, cara, ela está maior do que nunca, mas eu fico pensando assim, cara, ela vai crescer muito, porque se hoje a gente tem um número de, sei lá, 18 mil assessores, se vai virar 40 mil a mais, são 60 mil assessores, nós estamos em 30% do futuro. Imagina, essa feira vai ser uma monstruosidade grande. Então, se você não veio, nunca veio, você tem que vir conhecer a feira, porque realmente as oportunidades estão aqui, as pessoas estão aqui. E tem uma frase que eu falo sempre, que é quem não é visto não é lembrado, né? Você tem que vir e ser visto. É isso aí. Professor, já vou começar a te agradecer aí, dar um super obrigado por mais uma vez ter deslocado aí um pedaço do precioso tempo para conversar com a gente. Né? Quero deixar um depoimento aqui que o meu imposto de renda depois desse ano, depois da nossa conversa, mudou, foi diferente, as coisas fizeram muito mais sentido ali na frente da nossa querida. Agora você está planejando no ano passado. Agora eu estou pensando no ano que vem. Isso aí. Então, super obrigado aí, tenho certeza que quem acompanhar também lá o nosso podcast, o episódio completo, tem, como eu falei, um curso grátis lá. Lá tem. A gente teve o prazer de ter um mini curso aqui. Então, deixar aí para o Lionel fazer mais alguma pergunta que ele acha que seja interessante, e depois para ti também deixar algum recado aí que tu acha que seja importante que a gente não tenha abordado. Bom, acho que pergunta não tem, a gente sempre está trocando uma ideia aqui, mas fica aqui o meu agradecimento aqui, professor. Sempre uma figura muito inspiradora aqui para mim, sempre, quando dá a oportunidade, eu sei que o senhor sempre está na correria, né? Sempre em viagem, sempre em negócio, mas a gente
sempre lembra aqui da gente, vem participar aqui conosco, então tenho bastante a agradecer. Obrigado aí por estar mais uma vez aqui conosco e sucesso para todos nós, muita prosperidade para todo mundo. E fica aquele recadinho, né? A gente deixa aqui também o link do episódio que a gente já gravou com o professor, os links aí das redes, dos contatos aqui. Mas fica aqui meu profundo agradecimento aqui, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu quero que vocês saibam que eu estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Eu acho muito legal. É o que eu digo, é uma honra estar aqui. Vocês têm um baita programa, uma linha de seguidores aí que eu acho que assim merece toda a nossa atenção. E eu quero deixar um recado para quem nos assiste que no meu canal também tem muito conteúdo. Roberto Campos Contador. Se você botar no Google Roberto Campos Contador, provavelmente os 10 ou 15 primeiros itens que vier sou eu. Sou eu no YouTube, eu no LinkedIn, em todos os lugares do mundo. Roberto Campos Contador só tem eu. Então vai lá e experimenta. E tem o meu robertocamposcontador.com.br, é o meu site, então é difícil de não saber, porque é tudo Roberto Campos Contador. É robertocamposcontador.com.br, @roberto.campos.contador no Instagram e Roberto Campos Contador no YouTube. Podem me seguir lá e a gente fala lá de tributação, de pessoa física, jurídica, mas eu acho que o que é o gancho principal da minha vida, que é o que eu acho que é onde as pessoas precisam entender, o que eu tento passar para vocês é que a tributação deveria ser ensinada no colégio. A gente vai aprender no colégio. É o centro nervoso de você crescer e conseguir não chegar lá no mercado de trabalho e não sabendo quanto você vai pagar de imposto no seu primeiro contra-cheque, quando você receber. Então, eu acho que a educação é fundamental, a educação financeira. E é isso que eu tento passar, um pouco de educação financeira para vocês. Feito, isso aí, muito obrigado. Então você procura lá o Roberto Campos, que o SEO dele está em dia lá, vai ser os primeiros resultados ali. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez aí. Se você não tá ligado ainda na sua tributação, sua declaração, começa a se ligar, como a gente falou ali, o leão vai virar um guepardo. Então, mais do que importante, esse assunto aí é fundamental. Valeu, Lionel, valeu, professor. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Você Obrigado. também que nos acompanhou aí, fique ligado e até a próxima. Obrigado a todos. Fala pessoal, dando sequência aqui então ao nosso Entre Touros e Ursos especial direto aqui da Expert. A gente tem aqui a alegria de receber mais uma fera do mercado para bater um papo. Então tá aqui no estúdio com a gente o Caio Scott, o cara tem uma vasta experiência aí como trader, hoje integra a mesa PMF da XP e não é só isso, ele está responsável aí pelos clientes que operam um maior volume de contratos lá da corretora. Depois ele vai nos explicar tudo isso com calma. Primeiramente, claro, eu quero te dar as boas-vindas aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Como é que vão as coisas aí? Tudo certo? Obrigado, turma. Que honra estar aqui com vocês. Vem acompanhando o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo dos anos. Aí, parabéns. É uma honra para mim estar aqui falando do que a gente mais ama, que é o mercado financeiro. Maravilha. A gente gosta sempre de começar querendo conhecer bem aí o nosso entrevistado, saber um pouco da tua história. A gente queria, se possível, que tu contasse um pouco da tua trajetória, como é que tu conheceu o mercado, como é que tu começou a trabalhar com isso. Como é que chegamos até aqui? Maravilha. Eu conheci o mercado financeiro em 2008 com meu avô. Na época ali, o mercado estava maravilhoso, né? Tinha muito volume, Petrobras voando. E aí meu avô fazia a gente ler o jornal, né? E marcar ali todos os dias os preços das ações. Meu avô fazia gráfico de ponto e figura ali, né? Não tão bem, né? Hoje eu sei que ele fazia algumas coisas erradas, mas ele fazia eu ler o jornal ali com ele. Então a gente foi marcando, depois as ações caíram, né? Veio a crise e tal, e aí isso ficou na minha mente, no meu consciente aqui. Então, depois, em 2011, era até engraçado, eu namorava uma menina que era muito rica, e eu queria casar com essa menina. E aí eu falei, poxa, como que eu vou conseguir conquistar meu primeiro milhão? Aí eu peguei meu salário, quanto que eu ganhava, quanto que eu conseguia poupar, quanto eu teria numa poupança ou no CDI, quanto eu precisava poupar. Falei, poxa, não vai dar certo. Não vou conseguir ter o meu primeiro milhão de reais, eu vou precisar ter algo diferente. Aí eu lembrei, né, de renda variável, de bolsa, e aí eu fui estudar, fiz meu primeiro curso na bolsa, na própria B3, que tem, um trabalho educacional ao longo dos anos, né, eram muitos cursos gratuitos, muitos cursos pagos. Então eu fiz o meu primeiro curso lá, que é o mercado de ações, era um curso de 5 horas, mais ou menos, presencial, e desde então nunca mais parei. Então foi 2011, então comecei no mercado em 2011,
Até 2021, nesse tempo, eu operei, né? Fui trader por longa parte desse período. E a partir de maio de 2021, eu vim para a XP para ajudar a construir a mesa trader aqui, tocando esses clientes aí que você falou, aprendendo, desenvolvendo o mercado, entregando produtos, experiência, tudo o que a gente vem fazendo ao longo dos anos aqui. Então tem sido uma honra. Legal, cara. A gente é curioso essa história, né? A gente, raras vezes, assim, na nossa geração, a gente encontra alguém que já tenha pais, mães que conhecem o mercado ou que investem, né? Então, já tinha um avô que já estava nesse meio, assim. O que mais eu queria que tu falasse um pouco mais dele? Fiquei curioso. O que mais ele fazia? Né? Como é que tu aprendeu com ele? Normalmente é o terreno, né? O Márcio tem um tio ali que tem um terreno, né? Meu avô materno sempre foi um cara muito agressivo na vida. E ele tinha, né, ações ao portador, ele não era um operador grande de ações nessa época. Ele já não fazia nada, mas ele gostava de acompanhar, que ele achava interessante. Mas o que mais sempre me chamou a atenção no meu avô foi uma pessoa que lia, tipo, um livro por dia. Sabe, ele lia demais, então teve uma fase na vida dos meus 16 anos ali que comecei a ler muito, então a gente trocava, ele fazia eu ler, ele foi um mentor, assim, muito mais. Ele falou assim: meu filho, hoje eu já sou um cara que não tem mais dinheiro, mas tudo que eu posso te ajudar e te ensinar é buscar conhecimento. Então vinha um trabalho da escola, ele, ao invés de ir fazer na internet, ele falou assim: vem cá, meu filho, vou te ajudar. Aí ele ia, chegava ali na Barça, abria a Barça comigo, vamos escrever à mão. Tinha alguns professores na minha época ali, que eu estudei em escola pública, sou formado em escola pública, morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Santa Antônia de Posse, a terra do Neto, ex-Corinthians, né? Tem muita história, né? Mas, e ali meu avô me ajudava a fazer, então ele foi o cara que falou assim: poxa, me ensinou o caminho do conhecimento, para buscar esse conhecimento. Então, a partir do momento quando eu tive esse estalo, eu fui buscar conhecimento, poxa, a Bolsa estava com muitos programas interessantes ali na época, e comecei a ler livro. Então, já li muito livro de mercado, né? Venho lendo ao longo desses anos, sou apaixonado por conhecimento, sou apaixonado por livros. Hoje, né, arrumei até um motivo para não brigar tanto com a minha esposa, comprei um Kindle, que daí o livro não chega físico, compro digital, tá tudo certo, não tem problema, porque eu sou viciado em buscar, conhecer sempre, gosto mais. Então, ele foi por isso que despertou, poxa, ele ensinou o caminho e eu fui estudando bastante. Poxa, ele já, infelizmente, né, ele faleceu há alguns anos, eu gostaria muito de ver, né, poxa, para mim é uma honra trazer isso, de estar na XP desde o início, desde o todo, e para mim, tipo, gostaria que ele tivesse visto, sabe? Porque para mim a Vitória é um cara que saiu lá do interior de São Paulo, uma cidade que ou você é agricultor ou você é um cara da indústria, para ganhar um salário mínimo, poder estar na XP, cara, é um presentaço, poder estar aqui com vocês é um presente enorme, muito bacana. Então, poxa, tá podendo estar com alguns amigos aqui que a gente veio formando ao longo também, conhecendo no mercado, é uma satisfação incrível, assim, sabe? Legal, maravilha, bom. A gente tá gostando do clima aqui diferente hoje, né, dentro do aquário, que a galera passa e vai abanando aqui para celebridades, que a gente tá acostumado a ficar no estúdio fechado lá com o tirinho, né, tem todo esse clima aqui. Desde que você começou ali a se apaixonar pelo mercado, né, as primeiras lições do vovô ali, como é que foi o teu caminho, assim, que ativo você começou a operar, foi pro trade, foi estudar mercado, como é que foi esse caminho até isso começar a se consolidar mesmo aqui? Deixa eu até emendar uma perguntinha, assim, acho que vai ser respondida ao longo do caminho, mas queria que tu contasse um pouquinho até dos treinamentos, cursos que tu fez na B3, comentou um pouquinho que tu foi um dos teus primeiros cursos, assim, o que tu aprendeu lá, se foi alguma questão de metodologia de análise ou mais de produto, né? Então, queria que contasse um pouquinho a parte educacional também. Legal. Lá na Bolsa, nessa época, né, esse primeiro curso que eu fiz, né, eu tenho até o certificado até hoje com muito carinho, ele ensinava o que era o mercado de ações. Então, poxa, o que era o dividendo, o que era um split, que tipo de operação você podia fazer, não entrar em derivativo, nada mais no mercado de bolsa, de ações mesmo. E aí, poxa, picou depois daí, você não para mais. E aí, como eu fui evoluindo ao longo dos anos, poxa, era muito difícil. O ADVFM foi muito importante na minha vida, que, poxa, a gente tinha algumas pessoas que foram relevantes ensinando ali, foi ali que eu conheci a análise técnica, foi ali que eu entendi que era alavancagem, derivativos e tudo mais. Porque a gente não tinha tanta literatura no mercado. E ainda no Brasil, acho que está muito longe. Um exemplo, Steve Nilsson, que é um cara muito mais importante na análise técnica, foi traduzido para o português em dezembro de 2020 ou 2021. Poxa, o cara tem esse livro escrito desde 1990. É o cara mais importante, o cara que trouxe análise técnica oriental para o ocidente, e a gente acabou de traduzir. Poxa, John Bollinger, Wells Wilder, todos esses caras, a gente não tem tradução ainda. Então, tive que buscar.
Então a gente não tinha tanto livro, tinha que ler inglês, dicionário do lado, se virando ali, arrumava algumas coisas, mas o ADDFM foi muito importante para mim. Então eu consegui aprender bastante, conheci várias personalidades ali, e aí desde então aí a bolsa, vários cursos, né? Vários cursos. Então análise técnica, análise fundamentalista, a grade era bem grande, eu não sei como está hoje, mas aprendi muito. Aí sim, conheci grandes personalidades ao longo dos anos, por exemplo, André Moraes, Giba, Stormer, todo mundo que é clássico, né? O próprio Palex, ele que era bem presente, né? No ADDFM, RM, essa turma toda que acho que todo mundo que está até hoje no mercado, está presente, veio dessa geração. É claro que tem outras pessoas que já surgiram através e conheceram o mercado através dessas pessoas, mas aí renda variável, né? Day trade, trading, na minha vida veio quando eu entendi o que era alavancagem, o que eu podia fazer. E aí a primeira ação, vocês podem perguntar, o que você comprou? Petrobras. Então assim, clássico, né? E poxa, além disso, como o mercado avançou, comecei numa corretora, eu era bancão, pagava uma corretagem absurda, eu comprava no fracionário, porque não tinha tanta grana assim, e aí para dar grana naquela ação tinha que andar demais para ficar no 0 a 0, né? Porque a corretagem era um absurdo, então o mercado avançou muito, né? E depois assim, o que foi legal? Sempre quando eu falava de bolsa com alguém em 2016, 2017, 2018, todo mundo achava que eu era um ET, né? Todo mundo achava que era um louco. E aí depois de 18, 19, teve aquele boom de gente, né? E aí com isso foi legal, fui começar a conhecer as primeiras pessoas, né? Conheci o pessoal do chat ali, dos fóruns, Facebook na época, tinha muitas comunidades também, Telegram, tudo. E eu fui conhecer as primeiras pessoas presencialmente de mercado. E aí eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu valorizo demais eventos como esse, né? Papos como esse, porque eu tenho valor, porque eu acho que demorei muitos anos para amadurecer, né? Tecnicamente, como trader, hoje como operador, mas o mercado vem avançando. Eu acho que, poxa, plataforma, como era difícil, meu Deus do céu. Poxa, a gente tinha que fazer uma boleta no HB, cara. Né? Hoje eu com o Altium Shift, eu resolvi tudo minha vida em um clique, acabou. Né? Acho que isso é bem legal. Então, se eu tivesse que escolher em que operar em ações, uma ação é Petrobras sempre, que é o papel que eu mais amo na minha vida. Né? Operar mesmo, não position, não consigo sou um cara muito mais, né, de curto prazo. Se é compra, é venda, é opção, é put, é call. Eu amo Petrobras, demais. É que depois, sim, né, fui conhecer um day trade, né, índice, dólar. E aí, poxa, aí a alavancagem, o poder, quando a gente consegue fazer, não com tanto capital, claro, você conseguir dividir bem seu patrimônio e conseguir uma parte do seu capital, tomar um risco ali em trade, eu acho que ele é saudável, um pedacinho ali, você consegue trazer uma performance um pouco melhor. Show. Daí como é que surge essa oportunidade aí na XP, como é que isso começou? A gente estava conversando ali que foi um super desafio, né? Eu queria que contasse um pouco aí então desse início e aí evoluindo, como é que é a tua atuação lá hoje. Legal. Ali em 2018, 2019, até o pessoal que passou aqui agora está tirando foto dessa época, porque todo mundo que eu conhecia nessa época que queria saber de bolsa, eu adicionava no grupo do WhatsApp. Todo mundo. E eu tinha um amigo que já trabalhava na Rico, o Lucas, e ele também estava no grupo. E aí a gente foi adicionando essas pessoas, fui conhecendo essas pessoas. E lá o Lucas via que o pessoal perguntava o que é um BTC, eu ia explicar o que é uma call, o que é uma put, o que é uma linha de tendência de alta. Todos os assuntos complexos que a gente tem em renda variável, que são muitos. Até dúvidas de renda fixa mesmo, aprendi pra caramba nessa época. O pessoal perguntava, poxa, o que é o FGC, o que é coberto, o que é o IAR? Poxa, quais são todos esses prazos? E aí a gente ia lá ajudando, né? Porque o pessoal não entendia muita coisa. E eu avancei muito, aprendi muito. E aí nessa fase, o pessoal falou, Scott, faz um mini curso para nos ajudar. Aí eu chamei o Lucas, né? Para falar, né, ele especificamente só de renda fixa. Puta, é um aulão complexo. Falou só de renda fixa, dos produtos e todas as complexidades existentes ali. Depois, e eu fiquei com toda a parte de renda variável, ensinei análise técnica, análise fundamentalista, um pouquinho de cenário macro, história de bolsa, falei de tudo que eu podia falar, porque eu já tinha estudado ao longo dos anos, peguei todos aqueles livros que eu li na minha vida, tentei sintetizar. Bom, aí o Lucas estava já dentro da corretora, o Laio, que era um cara que era o head da Rico na época, precisava de alguém para um perfil mais trader, ele via nos grupos ali como a gente ia ajudando, como a gente ia pegando na mão essas pessoas, ajudando o cliente, que não, hoje é cliente, mas os colegas que estavam fazendo day trade no dia a dia. Ele gostou muito desse racional e fez o convite. Né? Fez o convite e era um convite que assim, eu não poderia recusar,
Porque quando eu comecei lá em 2011, eu falei, cara, eu quero... E fui vendo, eu falei, eu quero estar na XP, quero estar na XP. Um dia eu quero estar lá. Eu tenho até um story, mostrei pro André Moraes hoje aqui, que era em 2018 ou 2019, é uma live dele com o Giba, falando, pessoal, vocês que me perguntam como começar, o que aprender sobre swing trade, que curso fazer, segue esses dois caras, são as duas maiores referências que a gente tem. E aí eu escrevi assim, um dia chego lá, poxa, hoje poder trabalhar ao lado do Giba, ao lado do André Moraes, foi uma coisa que assim, é um sonho. Então, eu abracei na hora. Muita gente, pô, Scott, mas você era trader, será isso? Eu fui trader full time, somente tradei de 2017 a 2021, tá? Eu era representante comercial nessa trajetória toda, então tinha tempo, né, para operar, conseguia dividir bem o horário. E aí, quando veio, eu não pensei duas vezes, falei, agora, né? Porque eu tenho alguns sonhos grandes dentro do mercado, seria muito mais fácil eu construir isso dentro da corretora do que fora como trader. Eu acho que a quantidade de pessoas que a gente conhece hoje não tem preço. Então foi por aí. Legal. E aí, como é que é a tua atuação hoje ali? Como é que fica o teu dia a dia? E aí, como é que é a tua atuação hoje ali? Como é que você ia falar outra coisa, normalmente você deu uma inspirada. Como é que fica meu dia a dia? Hoje eu acompanho, né, os maiores clientes, traders. Era uma coisa que eu não esperava, que ia ser lá, desde o começo também foi assim. Então a gente olha uma coisa, né, o número de contratos operados. Então eu preciso atender bem esse cliente, né? E aí, nesses clientes, que a gente não olha financeiro, foi até uma pergunta que vocês fizeram, a gente não olha financeiro, porque independente do valor financeiro, se é um cara de muito giro, ele com pouco capital ele consegue girar, porque é só a margem que ele tem ali, que é o risco diário dele. Então ele vai, saca, fica ali com esse dinheiro flutuante. Então eu acompanho esses clientes, então aquilo que é engraçado, o trader que mais ganha dinheiro, que mais perde dinheiro, eu acompanho os dois, porque é por volume negociado, então os riscos são dos dois lados. E aí a gente vem aprendendo também, não só como ensinando, muito com a personalidade de cada um. Uma personalidade de um trader vencedor, uma personalidade de um trader perdedor. Então, desde maio de 21, muito aprendizado com todo mundo, assim, muito de comportamento, análise técnica, gerenciamento de risco, a gente vem aprendendo muito. Maravilha. E hoje a tua profissão daria para dizer que é algo similar ao que um broker faz? Assim, tu gerencia esses trades ali, ou tu dá mais um suporte? Como é que é essa rotina, assim, em contato com esse cliente, assim, no one-on-one? Tá. A gente não é um broker, a gente é muito mais um telefone vermelho. E além de ser um telefone vermelho, a gente é um apoio. A gente faz com que esse cliente não se sinta só. Porque, poxa, vocês também sabem quanto é difícil ser um trader, quanto você está sozinho, o quanto você precisa de alguém em algum momento. Então, a gente não faz um trabalho de broker mesmo, mas nosso time hoje é um time bem grande, nosso player enorme, que a gente acompanha muitos clientes assim, com várias agendas, tá? Recentemente a gente esteve fazendo um evento lá em Porto Alegre, a gente foi até a Lógica, visitamos lá junto com o Opas e todo mundo. Então a gente bem aproximando esse cliente. Agora mesmo a gente está com um stand aqui e a gente está com mais de 100 clientes aqui com a gente hoje, que a gente... Uma honra, clientes nossos que estão dentro da nossa estrutura. Tem muito mais clientes aqui, ó, mas clientes são muito próximos da mesa trader, né? Então é relacionamento, é estar próximo, é entender as dificuldades desse cliente, se é uma dificuldade técnica, se é emocional. Dentro disso a gente coloca ele dentro de uma rotina, numa agenda, para ensinar a trabalhar muito bem isso. Então é entender o trader, é entender como que ele pode melhorar e que remédio eu consigo entregar para ele. Então desculpa. Então, por exemplo, você até que não ajude, se maneja isso, eu vou lá, a gente ajuda e vai trabalhando. É claro que aquele trader, por incrível que pareça, o trader que mais ganha dinheiro, você acha que não é o cliente que está ganhando dinheiro, porque ele vai estar ali, vai estar aprendendo, para ouvir qualquer pessoa, se desenvolve, ajuda, compartilha. É claro que a maioria deles são low profile total. Ninguém conhece, não está no YouTube, não está falando, e eles compartilham. E o perfil do cara que perde muito dinheiro, ele não quer te ouvir, ele sabe tudo, ele é o cara. Se eu falar para ele que preço médio faz mal pro operacional dele, ele acha que eu tô errado. E, enfim, são os dois polos ao contrário, né? E o cara que está sempre vencendo é o cara mais humilde, é o cara que está sempre sentado no banquinho da BIM, por incrível que pareça, gente. E às vezes, eu me sinto até desconfortável, a gente está fazendo algum papo, falando de algo educacional ali, e eu sei que é o cara, fala assim, meu Deus, o cara tá aqui ouvindo falar, o que eu tô falando para ele? E o que é engraçado, ele fala, poxa, Scott, aprendi algo com você,
que eu nunca tinha visto dessa maneira e tem feito sentido em o trade system, né? Então, é claro que ele vem e fala, Scott, você já usou isso? Já usou assado? Por exemplo, a gente estava num outro evento também, tem um cliente que falou assim, cara, operar o gráfico de 1 segundo no índice. Caraca, Ou assim. Que isso? Eu fiquei, né, tava eu em deck, a gente ficou assim, Scott, você já viu isso? Eu falei, cara, eu nunca vi alguém operando assim. E o que é mais engraçado é que eu conheço diversos modelos operacionais. Diversos. E não é a técnica que dá resultado, mas é a maneira como eles gerem o risco, é idêntico, todos eles. Como eles pensam sobre trade é idêntico. A técnica, tem cara de fluxo, tem cara que usa gráfico de linha, tem um cara que usa gráfico de segundo, tem cara que arbitra, tem cara que tá com robô, tem de tudo. Né? Então, qual é mais vencedor? Aquele trader que tem um racional interessante a respeito do mercado, a respeito de manejo de risco, a respeito daquilo que faz bem e mal no comportamento a cada segundo, a cada minuto operando. Então, isso é o que é mais incrível. E aí, voltando aqui pro cara do segundo, eu fiquei abismado. Eu falei, caraca, eu não conhecia ele. Ele não era um cliente que eu atendi. Eu peguei, fui lá olhar, poxa, cara, gráfico de segundo é interessante. Fui olhar dentro da minha técnica, cara, o de um segundo não fica tão amigável aos meus olhos. Não é que eu estou querendo dizer que eu opere isso. Poxa, no gráfico de 5 segundos, dentro de um EFR estocástico em regiões de sobrecompra ou sobrevenda, se eu tiver algumas bases de reversão aqui e o risco retorno do espaço entre o suporte e uma resistência for interessante, eu faço um trade e tal. E aí até brinquei, testei alguns dias, falei, cara, é cansativo. Em uma hora você faz 40, 50 trades. Acho que não é para qualquer um. Mas deu super certo. E aí até a competição que a gente está fazendo aqui na arena, o Stormer venceu. Sim. Acabou de vencer. E aí eu tinha comentado com ele, ele falou assim, Scott, acho que eu vou usar um gráfico de 15 minutos. Eu falei, Storm, se eu estivesse fazendo, eu ia usar um gráfico de 5 segundos, ia pensar aí uma inside bar, 1, 2, 3 de compra ali, algo nesse sentido, e ia estar operando essas regiões, esse espaço de mercado. Aí, por incrível que pareça, na hora que ele compartilhar a tela dele, mostrou que estava usando um gráfico de 1 segundo e venceu. Mas enfim, né? Por quê? Eram só 10 minutos que a gente precisava ali para operar uma brincadeira nossa aqui, e ele acabou ganhando. Então, a gente aprende. Eu nunca ia olhar para um gráfico de segundo na minha vida. Eu não consigo olhar. Poxa, gosto de um gráfico mais longo, mais paciência, faço 1, 2, 3 por dia, mais nada do que isso. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então a gente vai tendo bagagem técnica para saber o que a gente pode fazer em determinada situação, em determinado tipo de mercado. Então é muito prazeroso, turma. É muito legal, a gente troca muito. Eu quero entrar nesse campo do comportamento também do aprendizado, né, que eu acho muito interessante, mas eu acho que o Lion dá uma curiosa aí para saber sobre os contratos, sobre o mini contrato. Não sei se quer apertar mais o volume. Claro, eu acho que, na verdade, a parte dos mini contratos que acontece, né? Hoje a gente tem muita discussão assim, sobre o volume, a gente olha o mini índice, por exemplo, é o ativo mais operado da bolsa em questão de volume, né? Então, e a galera do fluxo acompanha cheio, acompanha mini, às vezes discute, né? Tu que tem mais experiência, principalmente a galera que opera bastante, né? Contratos futuros, né? Qual é a percepção até dos clientes, assim, que tu sente, assim? O pessoal tá no cheio, tá no mini, gosta de olhar e operar os dois. Qual é a visão, assim, da galera? Eu acho que existe um pouco hoje, né, do cliente que até olha, né, ali em algumas ferramentas ali de arbitragem, né, para entender um pouquinho do que tá. Tem até o Giba usa ali algum justo, várias ferramentas que a gente vem usando, o pessoal, entre aspas, são planilhas, né, não tem nada de quant, mas tudo bem. Que polêmico que eu levantei aqui agora, mas tudo bem, né, tem gente que gosta de olhar, né, ali um cash and carry da vida, enfim, mas operacionalmente, eu praticamente todos esses clientes que a gente tem, eu acho que 99%, 95% desses clientes, eu falando de mês aqui, dentro da nossa estrutura, dentro do escopo, dentro daquele que a gente está com a gente. Eu acho que se for 5% ou 3% do volume todo, talvez está no cheio, mas não é o operacional que ele faz, tá? Às vezes ele está comprado, às vezes ele vende alguma coisinha ali, está mais longo, né? Ou está carregando um swing trade em alguns casos, alguns clientes maiores, ele vende às vezes um pouquinho cheio, porque tem uma correção no intraday ali, ele faz uma operadinha, zera, continua levando essa posição, enfim. Mas hoje praticamente mini, hoje o volume que entrou no mini é gigantesco, né? Até o institucional, praticamente a gente vê o volume do institucional, se a gente comparar ali o fluxo no tempo, comparar o número de contratos, tirando os arbitradores, tá no mini, né? O volume hoje é excepcional. E que liquidez? A gente está falando de gráfico de segundo.
O Bitcoin não tem uma liquidez hoje igual o mini índice. Vol é diferente de liquidez, as pessoas confundem tudo isso. Então, poxa, tenta, né, olha lá o tanto de gap, né, se você colocar um gráfico curto que tem no Bitcoin, por exemplo. O mini índice tem muito negócio por faixa de preço, dá uma liquidez, tanto que a gente consegue ter uma formação gráfica amigável, né, entre aspas, em gráficos muito curtos. Então, hoje é um mercado maravilhoso que a gente vem desenvolvendo, fazendo trabalho juntos, tanto, né, todas as corretoras no Brasil, lógico, todo mundo com muito produto interessante. Então, é isso. Hoje eu vejo o mini, eu acho que não tem mais volta, tá? Eu acho que é muito bom. Muito bom. Voltando então, né, a parte comportamental ali, me chamou a atenção, você comentou sobre o comportamento e o perfil do trader vencedor, que você acompanha ele muito mais perto, que mais ganha. Na prática, assim, que padrões tu enxerga daquele cara que ganha, que padrões tu enxerga daquele cara que perde? Ou você consegue enxergar gente que ganha de uma maneira totalmente diferente do que o outro, gente que opera igual e não tem o mesmo resultado, enfim. E aí queria estender da pergunta se o volume que essa pessoa opera, ou enfim, a quantidade também influencia nisso. Como é que tu vê esses perfis que tu chamou ali de perfis vencedores? O que é interessante, o comportamento do trader vencedor, que é único, e é claro que existe alguns dias que todo mundo vai pisar na casca de banana, né? Todo mundo às vezes vai chutar, né, no sofá ali durante a manhã, em qualquer momento, todo mundo tem problema. Mas o que é engraçado entre os maiores vencedores é o comportamento. Eles raramente perdem mais do que a média do que eles ganham diariamente. Raramente. Tem um trader lá que eu brinquei com ele uma vez, falei assim, meu irmão, eu estou acompanhando, estou esperando esse dia chegar. Ele falou assim, você não vai ver. Eu não vejo. Eu brinquei, esse é um ano, já tem um ano, então ele não perde mais do que a média que ele ganha. O que acontece? Uma coisa é a nossa taxa de acerto intraday, por operações. Uma outra coisa é a nossa taxa de acerto diária, é outra coisa. E aí, uma coisa que é legal, você pode olhar, um trader quando ele tem uma certa técnica, ele ganha 14, 13, 15 pregões. Ele perde 5, 7, 6 e ele fecha negativo. Qual é o problema? Está perdendo muito mais do que a média que ele ganha. Isso é um comportamento do trader perdedor e tem uma certa técnica. E o que é o contrário? Esses caras não conseguem, acho que é essa palavra mesmo, perder mais que a média que eles ganham. E assim, é um volume muito expressivo. Tem boletas assim, eu não tenho nem coragem de falar o número aqui, porque muita gente, pelo amor de Deus, está querendo vender um sonho. Mas é claro que são clientes que não têm 10 mil reais na conta. Não são clientes que têm um patrimônio pequeno, são pessoas relevantes financeiramente, muito relevantes. É claro que a conta de trade, a conta que ele toma risco, é um pedacinho muito pequeno, né? E é engraçado que alguns deles, na taxa que a gente conta na taxa Selic, diversos prêmios que a gente tem na renda fixa, alguns deles falam assim, Scott, eu sou super tranquilo se eu ficar... E eles não ganham todos os meses. Isso que é outra coisa interessante. Às vezes, poxa, alguns têm uma taxa de acerto intraday ali, poxa, de 35% das operações eles ganham, outros 20%, porque, cara, e o risco retorno dele, o payoff é altíssimo. Ele fecha positivo. É claro que em alguns dias ele vai ficar lá, vai ganhar 8 pregões, ficar com 12, alguns deles aí perde um pouco mais, fecha um pouco negativo, e é super normal. E tá tudo bem, você vê que o cara foi porque o operacional daquele não encaixou. E aí até aconteceu isso uma vez com um deles, que ele estava ganhando, aí ele perdeu. Ele estava ganhando aí, por exemplo, ele fez um mês positivo, só que ele, poxa, perdeu 10 pregões, acertou 10 pregões, ele me ligou, Scott, eu vou deixar de operar por uns meses, vou viajar, não se assuste, estou viajando, tá tudo tranquilo, é porque eu acho que eu não tô legal da cabeça, meu operacional não tá legal, não tá encaixando, e eu vou dar uma refletida. Eu falei, poxa, mas você fechou o mês positivo. Ele falou, pois é, mas olha a quantidade de dias que eu perdi, é muito diferente do que eu perco na média. Interessante. Aí quando ele foi voltar, olha a humildade do cara, foi para me avisar, né? Poxa, o que tá acontecendo? Eu entraria em contato, o que foi? Não, ele voltou super bem, voltou ganhando, teve um mês que perdeu, mas ele sabe, vou revisitar meu trade, vou dar uma olhada, vou entender o mercado, vou entender a dinâmica dele, depois eu volto. E é interessante, às vezes a dinâmica e a frequência do mercado muda muito e às vezes você tem que ter bagagem para ajustar seu trade system. E essa é a maturidade. Não querer insistir, não querer bater cabeça, entender também que ele vem numa performance, ele vinha numa performance muito forte assim. Ele soube parar, descansar, relaxou, ficou 2 meses fora e voltou. E o trader que está perdendo, ele não consegue deixar de picar, né?
Eles não conseguem deixar de operar. Aquela velha máxima, tem gente que prefere operar do que ganhar dinheiro. Tem gente que gosta mais de operar do que de ter resultado. E muito que da galera que às vezes faz um pause assim, quando já quebrou a conta, já tomou uma paula. Não, agora vou dar um tempo. Claro, né? Já se arrebentou todo. Esse cara já antecipou, o mercado já deu sinais para ele que ele precisava dar uma calibrada, talvez no trade system, dar uma relaxada e ele já acionou uma chavinha, muito interessante. Boa. Evoluindo ali do comportamental, talvez um pezinho nas estatísticas ali, eu vi acho que um conteúdo das tuas redes até, que tu fala sobre horários de operação, que existe um percentual muito grande de quem opera em tal hora, tem mais resultado. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Legal. Acho que esses dados vocês com certeza conseguem ter também, mas a gente vê que pela manhã os clientes ganham, né, várias faixas. Eu não lembro direito, né, os números agora, mas boa parte fica positivo. E é um volume interessante. Até ontem mesmo a gente teve um painel aqui com a própria bolsa, né, que o pessoal falou, poxa, é perto de 50-50 ali no intraday, né, ganho perto. Mas o problema é o payoff, né? A gente sabe ganhar. Né? Por exemplo, se o Palmeiras perder 3 jogos do Brasileiro seguidos, eu já vou achar que querer mandar o Abel Ferreira embora e falar que ele não presta pra nada, mas esquecer do passado que foi glorioso. É difícil saber perder. Então, a gente vê pela manhã é o melhor horário de trade, com certeza. E a gente vê quando o cliente ganha de manhã, por exemplo, ganhou R$1.000. Essa vocês já viram diversas vezes, já aconteceu comigo. Ganhei R$1.000 pela manhã, aí não tenho nada para fazer, fui almoçar, voltei, fui lá, perdi os 1.000, fiquei em 10.000 negativo. Esse comportamento é muito frequente, porque a pessoa não consegue deixar, nunca tá bom, nunca é o suficiente. Ou aquela coisa, é uma coisa que a gente vem trabalhando ao longo, todo mundo que tem oportunidade vai aprendendo junto com a gente, cada um pouco do racional. Porque trading é muita estatística, é muita matemática, a gente tem que fazer conta a cada segundo, por isso que a gente tem que estar bem, por isso que a gente tem que estar, né, racional, razoável na maior parte do tempo. Então, o trader foi lá, uma coisa outra também é meta. A meta do cara é R$1.000 por dia. Tá com R$870. Vou fazer só mais um trading aqui. Aí ele devolve metade, aí ele vai operar o resto do dia inteiro, vai ficar negativo. Na parte da manhã ele perdeu muito mais do que ele ganhou. Então, existem traders, eu gosto de olhar por faixas, né? Acho que realmente vocês têm, período da manhã, período da tarde, a gente consegue ver na Profit. Tinha um cliente que ele ganhava dinheiro em quase todas as faixas de horário. Né? E aí eu peguei, olhei para ele, consegui ver, identifiquei. Aí ele foi lá e falei, deixa eu operar a partir das 4. E dá certo, era um robô. Falei, ligado. Ajustou o robô, começou a passar a ganhar dinheiro. Então, o comportamento, o mercado à tarde é outro mercado. Mas, assim, é muito difícil a gente ver traders, eu não conheço. Esses caras raramente operam à tarde. Não dá. Trade é uma atividade de alta performance. Não tem como a gente ficar em alta performance ou em estado de flow, por exemplo, por muitas horas. Um piloto de Fórmula 1, um piloto de moto velocidade, ele não consegue correr 5, 6, 10 horas. E o trade é uma atividade de alta performance. Imagina esse cara de gráfico de segundo. Eu acho que ele não consegue operar 2 horas, 1h30. Eu acho que é muito difícil. O leitor de fluxo é muito difícil ficar concentrado por longas horas. E aí a gente cansa. Poxa, se você está operando à tarde, toda vez que o cara começa a operar à tarde, algo tem de errado. Totalmente ele está querendo recuperar, ou ele está querendo fazer muito mais, ganância, né? Aquela velha máxima. São vários comportamentos que refletem nesses horários. Então a gente vê. Eu conheço um trader que é vencedor que opera à tarde. Só um. Não conheço outro. Ele opera exclusivamente à tarde. E era engraçado, porque quando eu olhava pela manhã, o relatório dele era negativo. E pela tarde era positivo. Eu falei, me explica o que está acontecendo. Aí ele me contou, meu amigo, trabalho de madrugada. Então quando eu quero operar de manhã, eu não dormi direito, não estou descansado, eu opero mal. Então, quando eu geralmente acordo, quando eu quero dormir, acordo meio-dia, 1h, tomo almoço, né? Às vezes ele fala, toma meu café, engraçado, e vou operar. Então ele vai operar lá para os 3 da tarde e o cara é vencedor nesse horário. Mas aí é o normal. Poxa, no horário comercial, a gente 9 da manhã, a gente já tá legal, já tomou café, já tomou banho, tá super tranquilo. Então, são raros, tá, esses clientes. Então, muitos dos clientes que perdem dinheiro, às vezes eu falo assim, meu amigo, você não está ganhando dinheiro porque você quer operar o dia inteiro. Você veio para o mercado por liberdade de tempo, chefe, geográfica e virou um CLT do mercado. Então esse comportamento reflete nos horários. Então a gente vê que acho que mais de 90% depois das 5 da tarde é negativo, é perdedor esses tempos. Então assim, e é incrível como o comportamento
de todo é muito igual, muito idêntico, né? E é o nosso, né? Porque operou, poxa, quer resolver, quer correr atrás do rabo e já é. Não tem como pegar o ônibus que já passou, e correr atrás e devolve de mal. Né? Mata aí. Aos nossos traders de plantão aqui, lembrando sempre, né, um link para fazer o teste no Profit vai estar aqui na descrição. O Spot citou ali, naquele momento, ali a plataforma, os dados. Enfim, até puxando, né, para o nosso stand aqui, a gente está com o stand aqui na Nelogic. Se você não teve oportunidade de passar por aqui, né, acho que é muito legal. Se ano que vem você conseguir marcar presença, porque é o gancho que eu queria fazer sobre o que você falou de estar cercado de profissionais experientes, ter essa oportunidade, né? Hoje a gente está num cenário cada vez mais digital e que bom que a gente consegue fazer as coisas cada vez mais à distância, mas a gente tem uma oportunidade física aqui de estar frente a frente com grandes nomes, grandes players do mercado, gente que vive, como você mesmo falou, você trocou uma ideia rápida com o Stormer antes do campeonato ali, no tete-a-tete. Eu vou fazer essa story hoje, vocês vão ver. É isso. E aí eu queria pegar as tuas impressões aí do evento, então como é que você está vendo aí essa oportunidade que os próprios profissionais têm de se integrar, trocar ideia, mas também todo o público está aí podendo beber na fonte. Eu acho que a gente aprende muito, conhece pessoas, poxa, sempre acompanho o trabalho de vocês à distância, conhecer pessoalmente é uma honra, né? A gente tem alguns amigos aqui já na Nelogica. Eu falei lá, comecei com o ponto figura. Ponto figura, um papel milimetrado, papel e caneta. Poxa, como eu via gráfico lá atrás? Eu vi o gráfico do Google, porque a plataforma era muito cara, eu não era a pessoa que tinha tanta grana. Depois, quando apareceu a Nelogica na minha vida, graças a Deus eu consegui estudar. Poxa, quando entram os replays do mercado, que coisa maravilhosa, simulador. Poxa, são tantos avanços que a gente vem fazendo que isso é maravilhoso. Então, pô, tá aqui com a Nelogica, que se não fosse a parte técnica, né, do gráfico, claro que tem outras plataformas que eu cheguei a usar na minha vida, mas a gente sabe, pô, o tamanho que a Nelogica tem dentro do mercado pessoa física hoje, é uma plataforma muito amigável, muito fácil de usar. Eu não consigo ficar, né, às vezes eu tento até olhar outra coisa, não consigo, fico continuando na Nelogica. Então, isso é muito legal. Então, conhecer pessoas, poxa, conhecer diversas pessoas antes de estar aqui, pô, como eu estava conversando com um gestor que eu sou super fã, o cara que é mega grafista, poxa, o cara quando vai lá, posta um gráfico e fala assim, caraca, esse cara tá postando um gráfico usando uma média móvel, usando um oscilador e tal, são coisas que são incríveis. E poder conhecer muitos clientes, né? A gente tá no pós-pandemia, muitas pessoas, a gente tava na pandemia, a gente só conheceu no virtual. Conhecer presencialmente acho que é muito legal, né? Então até as pessoas falam assim, poxa Scott, só te vi por vídeo, achava que você era baixinho, né? E quem não imagina, eu tenho quase 1,90 m de altura. Então isso é muito bom. A gente, no pós-pandemia, a gente teve algumas mudanças de hábito, comportamento, né? Como um todo na sociedade, e as pessoas, né, ainda, né, a gente ficaram mais reclusas, tem pessoas que não voltaram os hábitos nunca mais, mas a gente parece que tem essa demanda, quando a gente vê, fala, que gostoso, como é bom estar com gente, né? Porque a gente foi feito para viver em sociedade, né? Não trancado, né? E é legal porque a gente está sempre aprendendo, trocando experiências. Poxa, né? Você citou mesmo o Stormer, mas de repente fala, poxa, 15R, cara, faz pouco tempo que eu não uso 15R, vou tentar, vou pensar, vou ver se encaixa em alguma coisa que eu gosto aqui de Analytics Tech. Poxa, a gente vai lá com o André e fala, cara, eu gosto de ver tal coisa, poxa, mas aí vem você e fala, cara, eu gosto de olhar um gráfico mensal com uma média mais longa, com isso, com aquilo. São coisas que a gente vai sempre agregando. E é claro, né, quantos palestrantes incríveis que a gente vai ter aqui, né? Hoje a gente vai ter Boris Johnson, amanhã a gente tem o Tom Brady, a gente teve a abertura da Nasdaq aqui hoje, o sino foi tocado pela primeira vez, né, na América Latina. Que experiência incrível, né? Então eu nunca, porque eu viver o mercado, viver isso aqui para mim é um sonho. É um sonho que eu estou vivendo hoje acordado e é muito prazeroso. Então a gente também tem o privilégio de poder, tá aqui com o Guilherme, né? Quem tá aqui vê o Torinho, que a galera curte, né? Ver tantas figuras, o Marco estava aqui, né? Para quem não sabe, CEO da Nelogica, uma pessoa super acessível. Então a gente conhece essas pessoas e vê que traz um sentimento, feiras como essa, que é possível. É possível o quê? Você chegar onde você quer chegar, porque você vai ver que a gente acha que essas pessoas são, às vezes, pessoas de outro planeta, ou eu acho que eles são também, mas você vê que eles são gente da gente, são pessoas normais como todo mundo, então isso motiva demais. Eu não sei se para vocês é assim também, mas é um privilégio, é uma aula, uma escola. Isso aí, cara, vou começar já os meus agradecimentos aqui, então muito obrigado de verdade por ter batido esse baita papo com a gente aqui, passa rápido, né, pra gente ficar aqui mais horas e horas. Deixar aqui, se o Lionel quiser fazer mais alguma pergunta aí que ele acha legal, e também depois aí para deixar mais um recado final aí, que tá algum assunto importante que a gente não tenha abordado.
A minha última pergunta é mais sobre a tua tela operacional, a gente não falou aqui. O que tu gosta de olhar, algum indicador específico, algum tempo gráfico específico? Você também tu gosta de olhar um pouquinho de fluxo, então fala um pouquinho da tua tela aí pra gente. Legal. Minha tela hoje, se você chegar em casa, você vai ver um gráfico sem média, sem nada, uma tela totalmente limpa, tá? Eu gosto de estocástico e FR14 ambos, mas eu vou lá, crio uma regra de coloração e tiro o estocástico e FR da tela. Legal. Por quê? Para a tela estar limpa, para eu conseguir entender, porque o mercado é suporte, resistência e tendência. Então, por que estocástico e FR? Porque eu quero entender um possível fundo, um possível topo. Se eu tiver alguma região que eu tenho confluência, eu tenho suporte, uma resistência, tenho uma barra de reversão, tenho de repente algum nível interessante, relevante de Fibonacci, né, ou um ponto muito interessante num tempo maior, poxa, eu acho que eu consigo fazer uma compra e venda com risco retorno bem interessante. Então, essa é a minha tela. Então, é uma regra de coloração. Poxa, o que é a regra de coloração para quem está em casa? Muita gente me pergunta, o que você tem na sua regra? Nada mais que sobrecompra e sobrevenda de estocástico e FR somados no 14. Poxa, outra coisa que eu não faria há alguns anos atrás. Então, poxa, a regra, eu uso regra de coloração, programa, conheço bem também. Essa é a minha tela. E aí, poxa, o gráfico de 5 minutos é o que eu uso, acabou. Ah, Scott, mas você não vê o 10, não vê o 15? Vejo, através do 5, entendendo um pouquinho de blended candles, que são as somas desses candles ali, é o que eu olho na minha tela operacional. Bem simples, só isso. Show de bola. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí, bom trabalho aí, bom evento tá em casa. Obrigado, Até Gabriel. a próxima. Obrigado. Valeu, Lionel, valeu, Scott, quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado também. Siga nos acompanhando em todos os conteúdos, em todos os nossos canais, em todas as redes. Até a próxima. Obrigado. Até mais, pessoal.